Que bom tê-los de volta. Aqui, como sempre, a rima é pobre. Mas os entrevistados são sempre fenomenais. E os de hoje, um deles eu posso dizer que é fenomenal. Outros também. Obrigado. Eu já me senti incluído. Um deles chama-se Laci Augusto. Ah, não pode falar agora, não. Tá, faz de conta que ninguém ouviu. Ele é diretor teatral. E pode, crente, ser diretor teatral. É líder da Companhia do Riso. E é formado em arte cênica. Sei lá, a teologia desse cara não tá muito boa, não. Vamos lá. O outro é compositor, influencer digital. É uma referência à inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. Já esteve aqui conosco. Sempre que fala, eu me emociono. Mas é besta que só. E nós vamos falar sobre o livro dele, Sorrimos de Graça e Vivemos pela Graça. Walter Júnior e Laci Augusto. Achei que fosse Laci Ribeiro. Não. Augusto mesmo. Esse é meu primo, entendeu? Quando ele faz alguma coisa errada, eu falo que é ele, entendeu? Tudo bom, gente? Beleza. Vamos falar de humor? De rir? Rir é bom. Faz bem. E crente pode rir? Eu diria até que deve, sabia? Porque assim, como diz o versículo, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, como o coração alegre aformoseia o rosto, então a gente tem o maior motivo que é ter Jesus no coração. Isso é bíblico? Que o coração alegre formoseia o rosto? É. Nossa, Walter, meu coração é triste pra caramba. Então. Não seja rigoroso. Mas olha, a verdade é assim, por exemplo, a minha conversão foi aos 22. Até então, o ambiente que eu frequentava de igreja, isso no interior de Minas Gerais, antes de entrar pela porta do templo, a gente já dava assim uma vigiada. Se a gente não fizesse isso, a mãe, ou a tia, ou a avó já dava aquela beliscada para a gente manter. E a gente quase que tentava não respirar lá dentro, né? Era um silêncio, se só ouvia a voz do oficiante. E isso vai criando uma associação que o sagrado, ele tem quase que uma carranca, tá entendendo? É aquela coisa fechada, séria. E a gente fica, pelo menos na minha infância, era algo do tipo, eu estou torcendo que isso aqui acabe para eu poder sair, poder respirar, relaxar. Até porque na medida em que a gente se afastava do templo, que simbolizava o sagrado, também o pessoal que nos levava relaxava, era uma coisa estranha. Porque assim, a gente ia para um ambiente onde a gente entendia Deus está ali, a gente até cantava, né? Falando, não, Deus está aqui era de outro segmento. Mas ele estava lá. Exatamente. Mas aí o que acontece? A gente até cantava, mas as pessoas, na medida em que se aproximavam, iam ficando mais fechadas, mais tensas, e na medida em que se afastavam, é que elas se alegravam. Então é mais ou menos assim. Você olhava todo mundo lá dentro, aquele silêncio. Quando terminava e todo mundo saía, do lado de fora uma alegria só, eles riam e tal. E essa associação é muito complicada, porque você vai colocando Deus como alguém assim. O sagrado é igual a não relaxe, não ria, não se permita nada desse tipo. Concentre-se, você está diante de alguém que, por um piscar de olhos, pode te destruir, entendeu? Te consumir. Então, isso aí eu carreguei por um bom tempo. E confesso que, por exemplo, quando eu conheci o Laci num acampamento que a gente chamava de retiro espiritual, que ele estava fazendo coisas engraçadas, inicialmente eu fiquei meio chocado com aquilo. Falei, gente, como é que vamos fazer isso aqui? Aí depois... Agora fiquei curioso, o que era isso? Não, olha só, eu sempre trabalhei com música, assim, então eu tinha músicas cômicas. Eu queria até fazer um adendo aqui, que ele está falando aí da infância dele, a minha também não foi lá essas coisas também não, porque em casa eu era muito brincalhão, né? E na igreja comecei ali pelos 13 anos como dizer, mostrar as garras, né? E o pessoal achou graça. Só que no decorrer da história, que eu gostava muito de teatro, tanto é que sou formado em... E aí o que aconteceu? Eu gostava muito de comédia, mas não via nenhuma peça evangélica de comédia. E ninguém me respondia isso. Um dia, eu, fazendo um curso com um camarada que era coisa rara na época, formado em artes cênicas pela UNB, e o cara estava dando um curso. E eu falei para ele assim, me diz uma coisa, por que não tem comédia evangélica? Aí ele falou para mim assim, foi até profético o negócio, ele falou assim para mim, porque você ainda não escreveu.
E aquele negócio ficou na minha cabeça até que finalmente eu escrevi. E realmente é isso que ele está falando. A gente tem essa coisa do sagrado e do profano que é amalgamado, sabe? Então, dependendo de em que ambiente você esteja, você não sabe se você está brincando e está agradando ou se você está ofendendo. Nessa época que ele falou aí, eu já estava bem avançado em termos de comédia, né? Então eu contava piada, eu brincava com música, eu gostava muito, porque eu tinha outros 3 amigos que eram Kaiser, Jefferson Batata, que eram pessoas que andavam comigo para cima e para baixo. Não entendi como é que é. Kaiser? Sadraque, Misaque, Por aí. Pô, rápido. Kaiser, por incrível que pareça, não é nome de cerveja, né? Mas era o nome do cara. Batata, é porque ele parecia uma batatinha mesmo. E o Jefferson, que é tão comum quanto o nome, era ele, né? Mas é porque ele era tão sem graça que ele era engraçado perto da gente, entendeu? Então a gente fazia esse quarteto aí e estava o tempo todo em acampamento, congresso, sempre brincando. Foi numa dessas que o Walter Mas conheceu. brincando de quê? Vocês faziam o quê, por exemplo? Pois é, a gente chegava num acampamento, dependendo da circunstância, ou a gente fazia o que o pessoal chamava de sketch, né? Fazia uma encenação rápida com algum assunto que tivesse em voga ou que a gente tivesse preparado, ou com música. Como eu falei para você, a gente tinha uma música oh meu Deus, como é que era o nome do conjunto? Eu não me lembro. A Expresso Luz, que era do Davizinho. Pobre Golias, pensou que era mais forte. E a gente fazia uma interpretação dessa música. Obviamente, pelo meu tamanho, eu tenho 1,83 e o Batata eu acho que tem 1,5 m. E aí ele entrava de Davizinho e eu de Golias. Foi assim que a gente começou a nossa carreira, né? E a gente ia em acampamento cantando essa música, interpretando, e o pessoal se acabava de rir. E aí chamava para outro acampamento. Só que aí a gente começou a diversificar. Não apresentava só essa música. A gente começou a cantar nossas músicas e compor as nossas músicas engraçadas. Tinha uma que era Genésia. Genésia, A exatamente. Genésia era da lombriga. Isso, é uma temática. Uma música para lombriga. Não, Era a última coisa que eu achava que você ia lembrar e eu queria que você se lembrasse. Não, mas olha, aí Eu perguntei antes. a gente foi diversificando, que inclusive até criamos uma música para o ambiente da Genésia. Né? Elas não estavam associadas, mas a gente fez uma para... A chinela amarela. a chinela amarela não, mas fizemos uma para a coisa que fica... O cara vai no banheiro, né, principalmente em acampamento, por exemplo, e não dá descarga, né? A gente criou uma música para a coisa que fica flutuando ali, né? E uma das músicas que mais faz sucesso, o título é Não Puxe a Corda, né? Cantando a música em relação ao que, se a coisinha falasse, o que ela diria, né? Então o povo se amarrava. Então a gente foi criando Digamos realmente que não é. Não, de jeito nenhum. Agora, por incrível que pareça. Não, mas tinha coisas melhores. É porque ele está começando das piores. Não, eu quero dar um ânimo a quem está acompanhando. Mas quem começou por baixo foi ele, entendeu? Eu tô só acompanhando. Vira o microfone para o Walter, por favor. Tá. Estira um pouco. Aí. Isso, Tá bom, tá bom. Então o que acontece? Essas temáticas, pois é, aí é onde a gente vem com o questionamento, né? Porque crente não deve falar besteira, mas o que fala de nojeira é um negócio sério, né? Então a lombriga, essa coisa do não puxar corda, isso tudo o pessoal se amarrava, porque eles queriam falar sobre isso, queriam se divertir com isso. E não tinha ninguém que falasse. Os corajosos. Eu dou explicação teológica para isso. Eu tenho explicação teológica para isso. Por favor. Verdade. Por favor, faz. Porque escatologia, na teologia, significa estudo dos fins dos tempos. E na biologia significa estudo de excrementos. Não, mas você pensa bem, se a gente não... É o que eu falo, por exemplo, eu trabalhei muito contando piadas, né? Principalmente para evangélicos. E, por exemplo, para o mundão, para o mundo secular, o que é? É contar piada imoral. Ou seja, situações, principalmente envolvendo o sexo. Então, você não vai contar isso dentro da igreja, num ambiente evangélico. E aí sobre o quê? As nojeiras, entendeu? Aí você pode falar à vontade. O cara que vomitou, o cara que teve dor de barriga, o povo se amarra. E seguindo nessa linha, a gente fez essa, mas não fizemos só essas, não. Temos umas outras também que não são assim. Por exemplo, graças a Deus. Entrega aí, Walter, que você começou, foi você que desvendou o mistério. Não, eu só falei que eu estava no retiro e eles começaram. Eu ia lembrar de Davi, olha que coisa boa. Vocês que entraram por esse lado horrível. Não, isso chama conivência, tá? Mas tudo bem. Não, mas lembra aí, o que ele fazia que você gostou? Não, aí que tá, porque o que ocorre? Até aquele tempo,
eu congregava na Igreja Batista. Quando terminava eventos assim, cultos, encontros, etc., o pessoal tinha um tal de social. É verdade. E a tal da social eram umas músicas, umas dancinhas lá, enfim, mas era tudo muito, muito simples e grupo, né? E de repente tinha uma coisa que a gente assistia, né? Que você parava e assistia. E o que eles faziam realmente era muito engraçado. Naquela época eu enxergava, eu lembro que essa do Davi, quem estava lá era o Josué. O Josué entrou de Davi, ele já veio de joelho, então ele ficava muito baixinho, né? E eles eram Baixinho muito... de joelho. Exatamente. Então ficava expressivo e as piadas eram muito boas. Houve um tempo que o Laci também tinha personagens, tinha naquela época do Nerso de Taguatinga. Como é que é? Nerso da Taguatinga. Nerso da Taguatinga, que tinha o Nerso da Capitinga, né? Sim. E ele imitava à perfeição. Então, assim, o ambiente era legal, a gente se sentia seguro, a gente tinha uma confiança no Laci, nos amigos dele, que o que eles iam fazer era legal, e realmente era. Então, a gente se divertia, era um negócio saudável, e a gente sabia que tinha que aproveitar aquilo ali, porque não ia achar outro, só quando tivesse outro acampamento, e a gente descobrisse que eles iam, porque eles não eram convidados para fazer isso, eles foram para o acampamento. E aí chegava lá, a gente começava. A minha experiência com isso foi assim, pessoal, foi que eu fui no acampamento em Anápolis, o Água Viva, foi no ano em que eu ficaria cego, e quando terminou o culto e tudo, estava terminando, um rapaz passou por mim com um paletó e uma gravata e falou: Walter, eu ia puxar umas brincadeiras aí, mas não tô legal, pega isso aqui e faz você. Aí fiquei pensando o que eu ia fazer. Geração 90 teve o Verbenas, e uma das peças tinha lá o Haroldo de Oliveira. E a entrada do Haroldo de Oliveira era segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, programa Haroldo de Oliveira. Aí eu pensei, quer saber, eu vou inventar um programa de auditório, eu começo contando umas histórias engraçadas, e aí, naquela época eu não tinha repertório de cego, que eu enxergava, e aí eu convido o pessoal para participar. E foi assim, botei lá aquela gravata ridícula, aquele paletó, e comecei, e convidei. Eu achei que não ia vir, e veio. Aí veio uma pessoa, depois veio outra, e terminou a noite todo mundo rindo. No dia seguinte, eles falaram, vamos fazer o Haroldo de novo? Aí eu combinei que eu ia entrar pelo fundo, que nem aqueles programas de auditório, né? Que o sujeito entra correndo assim e tal, né? Rapaz, quando eu entrei correndo e olhei o auditório, ele estava assim, insano. Tinha um pessoal que eram os seguranças, que estavam impedindo as fãs de me agarrarem. Nem aconteceu nada disso. Mas, enfim, ali eu percebi o quanto de energia e de inclinação para relaxar um pouco e apenas rir e brincar existia em todos nós ali. E as outras noites foram assim com o programa de Oliveira. Tanto é que quando eu voltei, aí tinha muita gente no acampamento, né? Em muitos lugares em Taguatinga, eu morava lá, era isso. Às vezes eu estava no lugar, chegava alguém atrás de mim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. E outros lugares que eu fui, mesmo depois de cego, eu fazia isso. Mas era uma coisa muito localizada, tanto é que o povo se lembrava. Né? Mas, pera, eu dou graças a Deus que ele se tornou cantor. Porque ia ser uma concorrência muito desleal, entendeu? Então, assim, ainda bem que ele escolheu outro caminho, porque a gente fez uma coisa até similar, viu, Walter? Você lembra do Nicandro Gargando? Ah, é verdade. Porque aí nós criamos. Isso era 94, estava num acampamento de jovens da Igreja Batista, e o pessoal, poxa, a gente toda vez caça ao tesouro, aí depois vai cantar laranja, ô laranja, deixa o sumo. O pessoal já estava cansado daquilo, vamos fazer uma coisa diferente. Não. Você conhece outra? Ixi, essa porque é do meio batista. Você é muito novinho, João. Entendeu? É do meio batista. Exatamente. É de outra, como você falou, de outra facção, não? Né? É de outro segmento. De outro segmento. Facção foi meio pesado. Oi, cola no termo, outro segmento. Outro segmento. Mas aí o que aconteceu? Eu criei o Nicandro Gargando Show, que era o resumo. Ali juntava chacrinha, bolinha, sabe? Tudo num só. E a gente fazia um programa, programa de auditório, e jogava balinha pro povo, o pessoal vinha participar. Olha, isso que ele falou aí da loucura, era uma loucura mesmo, porque eles sentiam vontade de participar dessas coisas, mas como tinha ali no meio, estou falando dos verdadeiros, né? Muita coisa que não era legal, aí ficava meio afastado. Como a gente depurou, passou uma peneira, ficou só com a coisa engraçada, o pessoal se soltava e gritava, entrava à madrugada brincando disso. Então isso que ele está falando era verdadeiro. É como se a gente tivesse represado
Hoje em dia não, hoje é outra história, né? Mas naquela época, na década de 90, por exemplo, era um negócio represado. Quem fazia isso era, ou era doido, entendeu? Sabe? Ou era um cara muito bom, sabe? Então, essas ideias, essas coisas, elas vieram para mexer até com o pessoal que podia. Rapaz, esse cara faz essa doideira, eu também posso fazer, sabe? E assim, eu acho que surgiu, e dessa sua ideia, Walter, da minha, surgiu muita coisa por aí, que a gente nem sabe os desdobramentos. Eu já vi as duas situações e queria a opinião de vocês, já que vocês são bons nesse negócio de comunicar. Eu já vi sermão em que o pastor salvou o sermão. Salvou é uma expressão muito forte, mas foi muito. Aquela piada caiu como uma luva e ajudou ele a ilustrar o sermão e tudo show de bola. Só que eu já vi o contrário também. Também já vi. Ou seja, o sermão acabou porque a piada não saía da cabeça. Eu estou tentando lembrar, estou tentando me concentrar na mensagem que vem, mas eu só lembro da piada. Então, você estudou, o Walter faz isso porque ele é besta por natureza. É nato. É a É nato, segunda dele. vez. É a segunda vez. Segunda vez. O irmão que eu também é sou advogado. alvo. O irmão também é advogado. Não, quem eu? É. Não, eu sou graduado. Graduado, Eu não então não tenho- corro isso ser processado. Exato. Não, de maneira. Mas, sabe dizer, mas eu tenho muitos amigos, né? Fala pra ele. Não, qual a técnica para que você insira numa mensagem? Estou pensando agora, tentando ajudar os pastores que gostam de contar piada. Porque eu já vi gente torcer o nariz e falar assim, cara, para que está fazendo isso? Virou animador de auditório. E outros falando assim, gente, que bom que ele fez isso, descontraiu, eu estava tenso, não sabia o que fazer. Mas qual a lógica, a técnica que se usa para isso? Ah, Walter, você quer falar? Eu falo. Não, seguinte, sobre pregação, que é que Pregação. ali eu sou chamado para pregar, embora eu não Isso. seja pastor, né? Uhum. E é duro porque o pessoal fica me chamando de pastor. Aí a minha irmã chegou, o pastor falou, querido, deixa eu te dizer, eu não sou pastor, não tenho nenhum problema com relação a isso. E 5 minutos depois, a senhora entendeu? Ela, sim, pastor. Então, enfim, a questão para mim é a seguinte, existe uma naturalidade naquilo que você vai falar, no que se refere às pessoas que estão ouvindo se identificarem também naturalmente. Então, o que eu quero dizer? Digamos, o que eu vou falar tem algo que realmente é engraçado. Eu não coloquei ali para ser engraçado. É engraçado. Por exemplo, Não, por exemplo, ontem eu estava dando aula na escola bíblica dominical. O assunto era a ressurreição dos mortos, a ressurreição final, lá em Apocalipse. E um dos tópicos falava sobre o fato de que os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos terão seus corpos transformados e a criação será toda também restaurada. Só que lá nos tempos idos, 1900 e não sei quanto, houve um álbum chamado Mais de Cristo que tinha uma música que dizia o seguinte: Deus vai pôr fogo em tudo, aqui tudo arderá, aleluia. Desse jeito. Aí eu citei a música, todo mundo riu, mas eu queria citar por quê? Porque havia essa forma de pensar, que no final dos tempos, Deus ia destruir tudo por causa de um texto bíblico que fala os elementos se desfarão abrasados. Mas aquele fogo não é de aniquilamento, é de purificação. Mas a música era só isso. E eu ouvi essa música, eu era novo convertido, eu fiquei horrorizado. Como assim? Deus vai pôr fogo em tudo, aqui tudo arderá. E no final, aleluia! E era só voz masculina, parecia que eram uns homens fortões assim cantando, sabe? Então, esse foi um ponto que eu citei para ilustrar algo e que é engraçado, mas eu não encaixei por causa disso. Outra, tem aquele texto da última trombeta. E eu tinha ouvido isso numa mensagem no domingo à noite. Segunda-feira, eu estou caminhando lá por Taguatinga, Avenida Comercial, distraído, 16 anos de idade, e pensando, poxa, como vai ser quando tocar a última trombeta, né? Sabe aqueles carros de som gigantes? Tinha um do meu lado e o sujeito resolveu ligá-lo na hora que ele passou do meu lado. No que fez pã! Amigo, eu tive que segurar a minha alma, porque ela estava indo, do susto. Eu quase caí sentado. E aí eu ajustei a marcha e segui, porque eu estava pensando na trombeta quando tocou. Então é o seguinte, isso era um fato, porque o que acontece? Quando eu ouvi a mensagem, para mim aquilo era algo muito distante. Falava, eu nunca vou ouvir isso não vai acontecer comigo. Só que aí tocou. No que tocou, eu tomei um susto, foi por causa disso. Então o que acontece? Eu acho que há situações em que você vai falar e tem um evento no meio que ele pode ser triste, ele pode ser tenso, ele pode ser dramático,
Ele pode ser leve, ele pode ser engraçado. Eu não omitiria, pelo fato de ser engraçado, de pensar assim, não, toda mensagem ela tem que ser séria de ponta a ponta. Eu, no caso, acho que a gente manter o que é natural é bom. O que eu acho complicado é quando a pessoa joga e a gente percebe claramente que aquilo foi um corpo estranho e fica artificial. Para fechar, pastor Leonardo lendo um texto bíblico sobre Sansão, lendo a Bíblia, aí ele está lendo e fala: porque a mulher de Sansão, querendo saber qual era o segredo, ela o importunou dia após dia, sem cessar, e ele foi ficando com uma falta de paciência de matar. Aí ele falou: irmãos, eu senti alguns risos, porque o relato era engraçado. De você pensar Sansão, aquele cara fortão, com aquela mulher azucrinando, e o texto fala que ele ficou com a impaciência de matar. Então é o seguinte, existe aquilo que é natural, é o que é artificial. O que eu já senti assim, que não foi legal, foi essa ideia de isso não era para estar aí. Eu queria emendar aqui. Por favor. Eu acho o seguinte, ó, o humor, isso é a minha visão, já trabalho com humor há no mínimo 30 anos, e no mínimo, hein? Antes disso eu já estava na adolescência, infância. Conta outra É dançar no fio da navalha. Ou você vai mostrar as cicatrizes que você tem no pé, entendeu? Ou vai cortar um corte tão profundo que você nunca mais vai fazer. Por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil. Isso não é para qualquer um. A gente pode citar um ou outro, tipo, sei lá, Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, que trabalha com esse negócio de humor, conta piada e consegue fazer esse fechamento que é interessante. Agora, isso não é para qualquer um. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, vou contar um caso aqui que eu estava lá, eu vi isso. O pastor começou com piada. E ele foi muito infeliz porque estava num ambiente que era assim mais neopentecostal, né? Ele começou assim, então aquela mulher, ela teve um filho e o médico chegou e falou, ela perguntou assim, cadê meu filho? Ele falou, olha, já tenho uma notícia para contar para você. O seu filho nasceu sem as pernas. E o povo, glória a Deus, glória a Deus. Mas ele também nasceu sem os braços. E o pessoal, glória a Deus. Olha, ele não tem tronco. Glória a Deus. Bom, por fim, ele chega e fala assim, olha, a única coisa que sobrou foi essa orelha aqui. Ele terminou e deu esse silêncio. A igreja entendeu que era piada. Só que eles estavam levando a sério, achando que aquilo realmente havia acontecido. Então ele começou com a piada, daí para frente ele não conseguiu mais pregar, porque ficou esse ranço dessa piada que ele quis fazer digamos, uma ligação entre o texto que ele ia ler. Olha, eu sei que foi muito infeliz, e já vi gente se dando hiper bem. Então, assim, é muito difícil, a gente não pode criar uma regra e dizer assim, vai ser sempre assim ou vai ser sempre assado. Depende de quem e de como, sabe? Quanta gente que tentou e... Não, eu conheço muito pastor que é muito engraçado, mas fazendo certos apontamentos. Agora, você vai dizer que é regra geral? Que toda a igreja aceitou? Não, igual você falou, tem gente que vai falar assim, ué, esse cara é comediante ou é pastor? Né? Ou então o outro vai dizer, rapaz, eu gostei demais porque é muito solto e tal. E no meu caso, que trabalha tanto tempo com humor, meu Deus, eu já passei por situações das mais diversas possíveis. Né? Eu estava uma vez numa igreja, e era uma igreja interessante, era fora de Brasília aqui, aí o pastor chegou para mim, no nome é Companhia do Riso, ele gostou do que a gente apresentou e tal. Aí a gente dormiu, isso era de sábado para domingo, no domingo ia ter a ceia. Ele falou, irmão, vem cá, eu queria que você dirigisse a ceia amanhã. Eu falei, pastor, mas que responsabilidade. Ele falou, só que eu não queria de qualquer jeito não, eu queria que você dirigisse a ceia com humor. Uou. Aí eu falei assim, pastor, olha, senhor desculpa, mas eu não sei nem como começar isso aí. Sim. Ele falou, você vai amarelar? Eu falei, vou, entendeu? E amarelei, realmente. Claro. Mas por quê? Porque, volta àquela coisa do santo e do profano, né? Ali, do sagrado e do profano. Por quê? Porque você não sabe o limite, você não conhece o povo. Agora, por exemplo, na minha igreja eu tenho liberdade, não da ceia, né? Eu tenho liberdade para falar certas coisas que em outros locais eu não falaria. Por quê? Porque eu já conheço. Já conheço meu povo. Já sei como é que eu posso brincar, até onde eu posso ir. E quando você não tem esse limite, é muito arriscado. Agora, se você vai como comediante, aí é outra história. Porque o pessoal está predisposto a te ouvir e tão a fim de rir. E é diferente. Né? Eu, por exemplo, eu comecei sem querer. Foi sem querer que eu descobri que eu era engraçado.
porque na minha igreja, era casa de oração na época, eles tinham o costume de, antes da escola bíblica dominical, eles liam o texto que ia ser estudado por todas as classes. Então, o adolescente tinha o privilégio de ir lá na frente e ler, né? E eu mandei essa, né? Peguei a Bíblia e comecei. Eu vou ler a parábola da perola. Aí pronto. Não se falou mais em outra coisa, só a não ser a parábola da perola. E eu vi que o pessoal achou graça. Eu falei, olha, não estava afim de fazer graça não, mas foi engraçado, acho que vou adotar, né? Então, são coisas que são naturais, o pessoal aceita porque é você. Eles te conhecem. Quando você não tem esse conhecimento todo, eu acho arriscado, a não ser que você vá como comediante. Não, e além do que, no passado você tinha um padrão muito natural, influenciado pela televisão, Sim. de humor. E você Sim. esperava uma reação natural para aquele tipo de humor. Aham. Hoje, com a internet, É. tem gente que ri quando alguém dá uma cabeçada na parede. Pô, você está rindo disso, cara. O cara, você está arrebentado, está sangrando, o cara está rindo, eu acho maravilhoso. É verdade. É louco para tudo que é. É verdade, é Não, verdade. e o que é interessante disso que a gente está conversando é que tem aquela máxima, né? E eu acho que as pessoas muitas vezes dão a resposta errada na igreja. E a máxima é: eu perco o amigo, mas não perco a piada. Aham. Na igreja, você perde a piada. Sim, verdade. Perde a Verdade. piada. Isso Sim, não é mais sim. importante, como você falou, né? Aham. Faz aceito em tom de humor. Como assim? Então, Então, e ele queria porque queria que eu fizesse dessa forma. Eu falei, meu Deus, eu não faço ideia como é que eu vou fazer isso, Uhum. não vou me arriscar. Mas então, o humor, ele é ótimo. Ele cabe em todos os ambientes, não necessariamente, né? Ele vai caber aonde as pessoas estão preparadas para isso. Se você pegar a pessoa de surpresa, não necessariamente, ela pode achar graça de você. Eu acho que tem uma coisa de, por exemplo, o Walter. Eu conheço o Walter, ele é engraçado desde que eu conheço. Então, dependendo do que ele fala, quando é o Walter, eu já estou A gente fala dele já ri. eu já estou predisposto a rir, porque é o Walter. Uhum. Mas agora, se chegasse um outro aqui, vamos dizer, o Antônio Vieira, que eu não conheço, né? Está aqui sentado e aí eu vou partir do seu pressuposto de que ele é engraçado. Mas eu vou ter uma reserva. Será que ele é engraçado mesmo? Não necessariamente vou rir de tudo que ele fala. Mas por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Então, essa distância que há entre quem está falando e o que está falando vai depender do quanto se conhece da pessoa. E como é que você optou por estudar teatro? Por quê? Isso é interessante. Eu cresci, sempre gostei de teatro. Desde, sei lá, a pré-adolescência. Um dia eu fui assistir, coincidentemente, Walter, foi você que, depois acabei descobrindo que esse grupo que eu assisti, que era o Verbenas, foi fazer uma apresentação na primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, apresentou uma peça, e eu estava assistindo, me encantei, eu me encantei. Me encantei mais ainda porque o ator que se destacou para mim, ele fazia o papel de um cara bronco. Eu falava, gente, aquele cara tão bronco e tão inteligente. Fui conversar com o cara, não tinha nada a ver com o personagem. Eu me encantei mais ainda. Eu falei, olha, criou um personagem fantástico. Eu falei, é isso que eu quero para mim. E daí para frente eu corri atrás. Fui fazer cursinhos de todos os tipos, né? Com gente que sabia, com gente que não sabia, com gente que sabia menos que eu. E aquilo era uma ânsia que eu tinha, até que eu acho que eu citei aqui no começo, de um camarada que era formado pela UNB em artes cênicas e era evangélico. Ele começou a dar um curso, foi o que falou para mim assim, não tem texto de humor porque você ainda não escreveu, né? Então eu fui nesse caminhando e eu senti nas peças que eu assistia em igreja um título que eu nunca gostei, jamais. Isso me dá ojeriza, é quando falam teatrinho de igreja, isso me dá um arrepio na coluna. Uhum. Eu acho horrível, porque é pejorativo, teatrinho de igreja. E eu falei, não, eu quero a excelência na igreja para isso. Uhum. E eu escolhi o curso para contribuir com o reino, contribuir com o reino mesmo. Eu queria levar para dentro da igreja qualidade naquilo que se fazia. Mas pela falta de hábito do público de participar de coisas que não seja de igreja, né? Assim, Sem dúvida. Eu chamo de eclesiástica. Eu lembro que, nossa, eu era recém-convertido. Aqui em Brasília teve um encontro da nossa igreja, foi um encontro bem grande. Foi quando eu conheci o Cláudio, viu, Walter? O Cláudio, o André Eve. E eu era recém-convertido, e aí me chamaram para dirigir o grupo de teatro da igreja. E aí estava um grupo tocando música antiga, naquela espiritualidade, falando palavras maravilhosas. Eu estava no céu, cara, recém-convertido. Aí daqui a pouco foi começar a nossa peça. Cara, esse povo tocava um terror. Não conseguia ter peça. Era uma algazarra, era uma gritaria.
E eu ficava olhando aquilo, eu falava, gente, o que aconteceu aqui? O que é isso? Assim, chegou um ponto que eu parei a peça. Parei a peça. Eu falei, gente, isso é uma perda para vocês. Porque eles gritavam sem ter razão. Não tinha assim, sabe? Não tinha um porquê, lógico. A reação deles A até. reação, porque não é comum pra gente. Aham. E eu vi a mesma coisa, e aí o Walter já passou por essas coisas, quando a gente começou a tocar nos teatros de Brasília, nos anos 90. A plateia começava a fazer trenzinho. Trenzinho Eles é nunca foram em famoso. teatro, gente. Aham, é. Então, aquilo era uma coisa muito nova para os evangélicos naquele momento. Então, você quer tirar o atraso. Não, eu tô falando isso porque, por exemplo, eu vou estrear agora, dia 3, no Teatro Águas Claras, uma peça de humor infanto-juvenil, e a gente fez essa divulgação e colocou para o pessoal pegar os ingressos numa determinada plataforma. Eram 420 lugares, em 3 dias, acabou. Mas é por quê? Porque o pessoal sente essa carência, essa vontade de assistir uma coisa em que ela possa... porque convenhamos, eu acho que há uma diferença também entre você não ver nada e ver tudo, né? Por exemplo, a pessoa que gosta de teatro, ela tem que ir ao teatro. Para ela ter, mas também, por favor, seja sábio, né? Se você vai procurar o título, por exemplo, Todo Mundo Pelado no Palco, você já vê que não é para você, né? Exatamente. Pelado no palco. Então, assim, procure textos, procure peças em que você possa assistir para que você possa ter também um pouquinho de cultura e crítica, né? E o que eu fiz? Eu assisti muita peça também. Só que aí eu via as coisas que podiam se encaixar e podiam ser apresentadas. Aí você me fez a pergunta, foi quando eu te respondi, para trazer excelência nesse sentido e fazer multiplicadores, porque as pessoas com as quais eu trabalho, eu tento conscientizá-las de que a gente pode fazer um trabalho muito bom, mais rebuscado, na medida em que a gente traz excelência na interpretação, no texto e um tanto de coisas. Então, quando a gente dá para as pessoas opções, aí sim. Só que aí, dentro desse universo do teatro, há N vertentes, né? De todo tipo, de toda matize. Agora, eu acho que o que falta para a gente é exatamente essa coisa da excelência, de buscar, de mostrar. Por exemplo, eu acho que em relação à música, como vocês são músicos, o que acontece? Vocês procuram aprimorar, trazer instrumentos, ritmos e uma série de coisas. E o teatro ele ficou fechado, isolado, sabe? Limitado ao Natal. A maioria é limitada ao Natal ou à Semana Santa, né? São os dois mais usados. Só que aí você pode, durante o ano, apresentar um tanto de coisas. O teatro é muito diversificado. A gente não celebra a Semana Santa como os católicos celebram, mas tem uma cena que está no YouTube, eu acho hilária. O cara se revolta com Jesus. O cara se ou com Judas. É com Judas. O motoqueiro, né, pega o capacete. E pei. É mesmo. Isso aqui é imersão, né? Ele fica indignado com Judas. Coitado, não entendeu. É porque uma das últimas coisas que eu fiz na época que eu enxergava foi uma apresentação de uma banda que eu tinha chamada Nascente, ao vivo, lá no Centro Taguatinga, e a gente combinou que ia ter uma espécie de encenação, que era o seguinte: tinha um carinha, o Luiz Nolasco, da Mocidade para Cristo, ele estava assim, meio que disfarçado, né? Ele passou uma maquiagem, uma roupa diferente, então ele ficou no meio do povo, e eu estava cantando. Então, a certa altura, a gente tinha combinado que ele ia começar a me desacatar, entendeu? O que é isso aí? Não tem nada a ver e tal, tal. E ele começou a fazer isso e eu continuei, até o ponto que ele subia no palco, entendeu? Tipo, para tomar o microfone de mim. Mas estava tudo combinado. Então, ele fez, ele subiu. No que ele subiu, uns rapazes que estavam lá embaixo não sabiam, eles queriam subir para pegar ele e descê-lo. Aí o pessoal foi lá e falou, não, deixa, porque é isso mesmo. Porque a estratégia era o quê? O Luiz pegou o microfone de mim, um monte de gente vaiou, ele começou a questionar e aí depois ele transitava para a mensagem, porque ele ia tirando a maquiagem dele, entendeu? Você sabe que isso é uma técnica do Augusto Boal, né? Sim. É um dramaturgo brasileiro, Eu não sabia. chamado Teatro do Invisível. Ele também trabalhava com o teatro do oprimido, né? Sim. Dentro do teatro do oprimido tinha essa vertente, que era o teatro do invisível. O povo participava sem saber, porque com essa intervenção eles ficavam ali, todo mundo vidrado, mas continue, vai lá. Não, mas eu terminei. Mas foi muito interessante isso, porque assim, eu não pensei que o pessoal pudesse ter essa reação. Ainda bem que o pessoal que estava lá embaixo viu, né?
e deu um toque neles, não, precisa lá, está sob controle. E aí ele entregou a mensagem que ele ia transmitir, conversou com o pessoal e terminou tudo bem, a gente continuou a cantar. E vocês já passaram, eu creio que sim, situações, quando eu lembro do Procurando Nemo, que o tempo inteiro os outros peixes ficam assim, você é um peixe palhaço, conta a piada. Eu tinha muito disso. Mas olha, você não precisa ir longe, não. O Walter, então, se deixar, ele fica aqui até a meia-noite contando caos. Não, então conta o caos. Não, Agora eu quero ver. Deixa eu contar o meu primeiro, porque Conte depois o que ele seu. conta o dele, eu perco a moral, entendeu? A gente tinha um pastor peruano que era muito engraçado, não vou citar o nome dele aqui, mas assim, ele não dominava muito bem o português. E ele tinha umas coisas que eram muito engraçadas, né? Teve uma vez que ele, terminando o culto pela manhã, ele falou assim, irmãos, então vamos todos agora para casa. E veio a irmã e cochichou não sei o que no ouvido dele, né? Ele, não, podem tomar assento, ou seja, todo mundo sentar de novo. É que a irmã, aí, ou seja, ele falava algumas coisas, o pessoal falava uma palavra, ele entendia e reproduzia o que ele entendeu, né? Ao invés de ele dizer assim, que haveria galinhada ao final do culto, ele falou assim, irmãs, a irmã está lembrando que hoje à noite, ao final do culto, terá galinhagem. Aí eu falei, pastor, vai lotar a igreja, hein? Vai lotar a igreja, porque tendo galinhagem, né? Nossa. Então, assim, tinha umas coisas que são muito hilárias. Você não precisa ir muito longe. Na própria igreja acontece essas coisas, né? O pastor recebeu aquele monte de papelzinho, lendo no final rápido. Vou ler aqui rapidinho, que a quarta-feira tem ensaio do coral, terça-feira as irmãs estão convidando para o culto do chá do bebê na casa da irmã Isildinha, né? Pastor, sua braguilha está aberta. Quarta-feira... Mas o Walter sabe um monte aí. Mas, Walter, conta um caos aí. Você Do que caos? Você é bom. Não, porque do mesmo autor que ele citou, ele foi fazer uma distinção entre ordinário e extraordinário. Só que ele não disse isso aqui, né? Ele começou, irmãos, volte-se para o irmão ao seu lado e diga, o irmão é ordinário. Ordinário. Aí, conclusão, há quem diga que no ambiente algumas pessoas chegaram a se levantar e ir ao encontro de outros para dizer ali, você é um ordinário. Ou seja, houve um empenho, ele não precisou repetir nada. Ele achou meio estranho, né? E depois é que ele foi dar o desdobramento, né? Que era, nós éramos ordinários, Deus nos fez extraordinários. Aí ele pediu para as pessoas falarem umas às outras, né? Nesse momento já não houve tanto, ninguém levantou, entendeu? Semana passada eu vi um desses vídeos, tem vídeo no Instagram só de furo, coisas erradas que estão na igreja. E o povo esqueceu que o evangelho basta. Então, cada dia tenta inventar uma coisa nova. E tentaram botar um cara, era como se fosse assim, o anjo do Senhor vai descer. E aí o cara tinha um mezanino e penduraram um cara para ele descer. E ele ficou pendurado pela perna. E o povo olhava para cima. Cara, eu falei, não sei se eu rio ou se eu choro isso aí, gente. Que coisa horrível isso. Não, é o seguinte, a gente faz as coisas ao vivo, né? Faz ao vivo. Então, o fato de ser ao vivo, esses dias mesmo, o pastor orando pelas crianças. Fechem suas cabeças e... aí, olha, era para... curvem suas cabeças e fechem seus olhos, entendeu? Mas ele começou, fechem suas cabeças e... Aí ele parou, ele mesmo riu e voltou. Então, assim, no mundo da edição, essas coisas podem não aparecer, mas o nosso ao vivo tem isso, né? Então a gente dá uma segurada. Então, por isso que é complicado. Nós somos capazes e nos faz bem o humor, o rir, e no ambiente litúrgico, é claro, tem a questão do culto solene, o fato de ser ao vivo requer que a gente se prepare mais do que se espera muitas vezes, para que você não faça algo assim que roube, né? Tira você daquilo que você está concentrando e pensando. E o espaço ali para o humor é muito restrito. Você tem que trabalhar muito bem. Por isso que eu acho que é uma coisa assim mais da naturalidade, eventualmente. Mas eu acho que é por isso que a gente ri mais. Porque é tão sério. Igual o irmãozinho que foi eu não vou nem falar o nome dele, não, porque ele pode estar assistindo. Mas ele foi, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, uma resposta tua, porque sabemos que o Senhor sempre responde para a gente com sim, não
e talvez. Então, Talvez ficou bem aberto, né? Mas, ó, mas exatamente porque essa liturgia, e a gente vem de outra geração, né, que a coisa era mais séria, mais ali, canto de hino de inário, quando você cantava um corinho já era mais um negócio, a igreja não tinha bateria ainda, então a gente estava nesse meio de transição, então era uma coisa muito mais séria. O que acontece é que quando você está ali nesse ambiente sério, qualquer coisa você tem vontade de rir, entendeu? Surgiu alguma coisa meio fora do padrão, você já está se abrindo, entendeu? Mas acho que qualquer elemento que a gente citar vai ter que ter moderação. Eu digo assim, por exemplo, vamos falar poesia. A poesia é legal, nós podemos defender a poesia no ambiente de culto, não é? Tem espaço para poesia? Tem, os salmos são poéticos, etc e tal, livros poéticos, trechos poéticos e tudo. Mas se a pessoa quiser ficar encaixando poesia com muita frequência ou quando nem é devido, não fica legal. Entendeu? Por exemplo, o pastor vai começar a pregar e começa com uma poesia. Gente, o que está acontecendo? Tem muita rima ali naquela fala. Entendeu? Então, há coisas que são esperadas para um culto, outras que não são. Mas a gente está falando só de culto, como se não tivesse muitas outras coisas que acontecem na igreja que não são culto. Né? São encontros, são encampamentos, são tempo de comunhão e etc e tal, que cabe, que pode ser colocado. Tanto é que essa surpresa que o Laci fala é quase sempre o que acontece diante de algo engraçado, porque o algo engraçado não é esperado. Por exemplo, vai ter um chá de senhoras, vai ter um encontro de crianças, ninguém espera humor. A gente está indo sempre esperando algo sério, edificação e, eventualmente, o momento ali do lanche que a gente vai conversar e a descontração vai ser nesse nível. Mas foi nessa lacuna que eu vou dizer para você, porque o ser humano ele é isso também, ele é humor também. É lógico que cada coisa no seu devido lugar. Então a Companhia do Riso surgiu nessa necessidade. É lógico que a gente surgiu antes da internet, porque se fosse na época da internet a gente não parava mais. A gente viajou o Brasil em lugares que eu nunca jamais imaginava que iria. Mas por quê? Por causa do humor. A gente levava essas canções, a Genésia, Não Puxa Corda, Arara Azul, Chinela Amarela, olha os temas, né? E o povo dançava e cantava. Eu lembro direitinho, eu acho que você já deve ter tido essa experiência, de passar em frente a uma caixa de som e seu pulmão vibrar. Você já sentiu isso? Eu senti isso com gente cantando, você acredita? A gente tem uma música chamada Chinela Amarela. Nós fomos apresentar lá em Viana, em Belo Horizonte, num acampamento. Achei que era Viena, Walter. Ali, Viena, Viena, hein? Cara chique, hein? Ali, Teatro em Viena. Ali. Mas a gente lá em Belo Horizonte, num acampamento de adolescentes, um congresso de adolescentes que reunia mais de 2.000 adolescentes. Então a frase era assim, a chinela amarela. Quando chegava nesse rapaz, eles cantavam com tanta força que meu pulmão vibrava, pra você ter ideia. Mas isso é o quê? Uma carência que as pessoas têm. Eu acho que até hoje há. Só que hoje, digamos, devido a tanta, sei lá, a tanta influência midiática das mais diversas, hoje isso é um pouco mais restrito, mas naquela época era uma coisa nova. Como vocês fazem? Por mais que planeje, você, como você falou, você está no fio da navalha. Por mais que você planeje e tentem fazer a coisa para dar certo, às vezes foge do controle. Mas não tem dúvida. Como vocês fazem para retomar? Fala assim, passei do ponto. Olha, eu vou falar no meu caso, não sei o Walter aí. Mas, por exemplo, eu trabalhava com contação de piadas, né? Contar piada para crente é como eu falei para você. Você vai ali para o lado da nojeira ali, o pessoal vai rir bastante, né? Não só isso, mas às vezes, e cada público é um público. Vocês que cantam sabem que é assim. Hoje você canta essa canção que o pessoal gostou tanto. Você vai num outro local, essa mesma canção já não faz tanto sucesso, vai ser uma outra. Depende do público. Então, o que acontecia? Por exemplo, no meu caso, eu contei uma piada, senti que deu um silêncio mortal. Aí contei uma outra também, não pegou, sabe? Aí você vai atirando até você ver, opa, já deu um ha-ha-ha aqui, né? E aí você leva, é lógico que houve eventos em que como diz o povo, flopou, né? Houve eventos em que não fui tão bem, mas eu vou dar um exemplo. Eu fui num acampamento que eu contei uma piada de umas senhorinhas, eram 3 senhorinhas que estavam conversando. Né? Quer que eu conte? Por favor.
3 senhorinhas conversando, a primeira falou assim, ai, olha, eu não consigo dormir, porque o meu fígado é a noite inteira doendo. Outra falou assim, você não sabe, minha filha. Você não sabe o que é ter problema na bexiga. De 5 em 5 minutos eu levantando para ir no banheiro e cadê sono? Não consigo. E a outra falou, a outra mais jovial, né, mais para cima, falou assim, ó, vocês são tudo umas velhas que se entregaram, sabia? Esse negócio de fígado, bexiga, Deus me livre, tem uns negócios desses. Ela bateu na mesa assim, isso, olha lá, quem é? Ela mesma, né? Eu contei essa piada e o povo se acabou de rir no acampamento. Passaram os 3 dias que a gente passou lá, o pessoal todo passava perto de mim, quem é? O tempo inteiro, né? E morri de rir. Coincidentemente, no final de semana seguinte, eu tinha uma apresentação. Vou começar com aquela, porque foi sucesso total. Rapaz, eu contei, ninguém riu, ninguém achou graça daquela piada que na semana anterior tinha sido um sucesso. Agora, por quê? Cada público é um público. Aí você pergunta, como é que você faz? Eu vou procurando saídas. É lógico que, como eu falei para você, houve, graças a Deus foram poucos, mas houve, em que eu não consegui sair. Mas a maioria das vezes eu conseguia. Por quê? Porque além das minhas piadas, eu tinha as minhas músicas. Começava a cantar com o pessoal. Não, mas e eu escapava. minha pergunta foi mais na linha do que você falou alguma coisa e você foi mal compreendido. Ah, tá. Aí as pessoas interpretaram mal e ficou aquele clima pesado. Como vocês fazem para retomar? Bom, você quer falar, Walter? Porque eu, no meu caso, é como eu disse para você. Você Eu dá, senti você dá que sequência. eu dou sequência, tipo assim, eu senti a pancada, né? Mas se eu me entregar e eles sentiram que eu senti também, acabou a apresentação. Né? Você tem que seguir como se nada tivesse acontecido. E depois administrar o prejuízo, né? Gente, eu não quis falar aquilo nesse sentido, tá. É lógico que com o tempo você vai tendo um feeling do que você pode e do que você não pode falar, dependendo do... Por exemplo, numa apresentação, digamos, para o pessoal neopentecostal, eu não posso contar a mesma coisa que eu conto para o batista, por exemplo, presbiteriano. Por quê? Porque eles têm já um outro... Então, para você... São experiências que você tem que você vai adquirindo. Agora, como eu falei, se acontecer, aí você tem que... Opa, recebi o golpe, agora vamos continuar. Se você arriar também, já era, acabou. Foi-se. Porque tudo tem a ver com a maturidade. A maturidade não é, ainda que a sabedoria bíblica um jovem possa tê-la, a experiência dos anos também conta, né? Por exemplo, eu fiz esse pequeno livro sobre casos engraçados do nosso cotidiano evangélico, né? Da vida das pessoas na igreja e tal. Eu levei acho que uns 5 ou 6 anos para eu ter certeza do que eu ia colocar. Porque, por exemplo, eu estive no acampamento, aí pediram para eu contar umas histórias engraçadas e tal, e eu contei. Uma delas era aquela situação da pessoa embriagada que entra na igreja, né? Tem várias histórias muito engraçadas disso. Mas quando terminou, e durante aquele tempo lá, eu descobri que uma das pessoas que estava me ouvindo era um senhor que era alcoólatra, que provavelmente já tinha vivido algo semelhante, mas agora ele não era mais, e tudo mais. Então, o que eu fiz? Excluí do meu repertório tudo que envolvia esse tipo de situação. Era o meu próximo tópico. Porque hoje a gente está num momento da história em que você espirra, as pessoas reclamam porque você espirrou. Aí você não espirra, mas já tem outro grupo que reclama porque você deveria ter espirrado. E como é que você faz? Deixa eu só contar uma história aqui. Foi em 93, eu acho. A gente tinha um programa na Rede Aleluia, não me lembro, 93,5. Viva Vida 92, que a gente tinha na FM. E a gente tinha um programa de humor. E numa dessas a gente fez propaganda de... Era eu e o Kaiser, né? De novo o camarada com nome de cerveja, né? Eu e o Kaiser estavam lá apresentando e a gente fez uma piada sobre com coceira, né? E a gente achou engraçado, não sei o quê, e veio o intervalo comercial, o telefone toca, tinha uma senhora descascando, sabe? Mas como é que vocês fazem? Vocês como evangélicos dizem que é evangélico. E essas pessoas que realmente têm coceira crônica, como é que fica? Vocês ficam fazendo piada. Eu disse, minha senhora, foi só uma piada. É uma piada. E fiquei ali escutando 10 minutos de conversa. E ela foi a única que ligou. Talvez alguém tenha achado graça. Mas então,
querendo, ó, o fio da navalha de novo aí, querendo ou não, você vai se arriscar. Trabalhar com humor é se arriscar. Essa que é a verdade. Você pode tanto se dar bem, quanto pode se lascar todinho, porque você falou uma coisa que não tinha problema nenhum ao seu ver, e, no entanto, outro se ofendeu amargamente. Agora, Não, e hoje chegar... as pessoas se ofendem amargamente. Amar, mas com certeza. E não, e tá cada dia... E olha que nós estamos falando aqui de evangélicos. O pessoal, há pouco tempo, qual era o questionamento, né? Qual é o limite do humor? O que se pode falar? O que se não pode? Teve um humorista aí que pegou 8 anos de cadeia por conta de uma piada. Então, assim, se a gente tem o Rafinha Bastos, que há algum tempo fez uma piada com a mãe, com o bebê que ia nascer. Então, essa situação, mas são extremos. Sim, mas qual é o limite, né? Então, se questiona no mundo qual é o limite, você imagina dentro da igreja, né? Então, tem que se ter mais ainda. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma apresentação, e o pessoal foi apresentar uma esquete antes da gente apresentar, que a gente trabalhava com humor. Aí o que eles fizeram? Era o show do mijão, né? Em vez de ser o show do milhão. É espanhol. Exatamente, espanhol. Show do Vamos mijão. esclarecer. Do mijão. E a menina que foi fazer a apresentação, ela teve a coragem de molhar as partes baixas, né? Como se realmente tivesse feito xixi, né? E na cabeça dela aquilo era hiper engraçado. Quando ela entrou, deu aquele silêncio mortal, o pessoal não sabia se ria, se chorava, sabe? Deram um jeito de tirar a menina de lá. Então, assim, a intenção dela era ótima. Não, agora tá achando... Agora, mas na hora, quando ela entrou, boa noite, pessoal, não sei o quê. O pessoal, todo mundo olhando, né? Aquela mijada. Como o mundo está ficando complexo. Uma vez nós fomos numa igreja nos Estados Unidos e lá, ao contrário do Brasil, lá as pessoas dão mais importância, embora seja culto, é sempre culto, mas dão mais importância para o culto de manhã que à noite. Uhum. Então é muito comum de manhã, põe paletó, gravata e se arruma todo. E à noite vai mais bermuda, ao contrário daqui. E nós fomos numa igreja que a Ranusa ficou escandalizada, que a menina era filha do pastor. Ela usava um shortinho tão curto, tão cavado. E a Ranúzia olhava, gente, o que é isso? Aí uma irmã explicou para a Ranúzia, uma irmã brasileira explicou, Ranúzia, aqui os homens não olham para a sensualidade da mulher por causa do short. Agora, se ela mostrar a alça do sutiã, é um escândalo que vai dar cadeia. Se escorregou e apareceu assim, alça do sutiã. E aí pronto. Porque para eles, na cultura deles, aqui é muito mais sensual e muito mais lascivo que Ué, a gente tava o shortinho da menina lá. A gente estava na primeira igreja batista em Orlando, lá em Orlando, e era outubro, né? Eu e minha esposa, nós ficamos assim de boca aberta, porque a igreja é enorme, lá é maravilhoso, né? Só que quando nós entramos, o enfeite da igreja era aquelas abóboras de Halloween, sabe? Toda enfeitada, a igreja toda enfeitada com aquelas abóboras de Halloween. Halloween! Não, aquelas abóboras, sabe? Mas aí está mais ligado ao outono, que é uma coisa do outono para Pois é, mas na cabeça da gente é Sim, Halloween. é Halloween. Aquelas caretas feitas na abóbora, sabe? Exatamente. Aí a gente ficou assim, gente, é cultura. Né? Na Presbiteriana tem o Fall Fest, que é a festa das Lá abóboras. você diz lá, não? É só abóbora, eles comem abóbora, as crianças pintam abóbora, recortam abóbora. Pois é, mas pra Sem gente o contexto do Halloween, é só Pois abóbora, mas pra é do outono. Pra gente que chega, por exemplo, você entra dentro da igreja, tá aquelas caretas, sabe? Aí você fica, ué, gente, mas o que foi isso aqui? Então é cultura. Então, de repente, o que para você não tem problema nenhum, para o outro é um negócio mas, insuportável. Assim, a essa altura eu estou preocupado, porque está parecendo esquizofrênico esse negócio. Porque assim, a gente fala que é legal o humor, que é natural, que a gente deve se sentir à vontade para isso, mas depois a gente mostra um cenário assim, hostil, né, os enormes riscos disso, né? Por isso que eu falei, eu acho que tudo, essa marca da moderação tem que ter. Você não pode olhar para um item que tem aquilo que a gente colocou, é natural, é saudável, é bom, devia ter mais, e querer jogar, a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente deveria ter com outros elementos que a gente quer inserir, porque senão, por melhor que você tenha no seu coração em termos de desejo, de somar e tudo, aí você pode ser, o dragão pode lhe jogar uma bafurada de fogo.
muito complicado. A Ranusa conta, tem uma piada, é a única piada que ela conta que realmente as pessoas riem. Mas que não é piada, foi verdade, de um... o hábito de falar sempre com uma linguagem caricata. Em algumas igrejas é muito comum, você usa jargões, né? E ele fala que de um irmão que tudo ele falava coisa gloriosa. Aí ele fala, mas eu estava na rua e vinha uma mulher, oh, coisa gloriosa. E a mulher tinha uma roupa com coxinha, oh, coisa gloriosa. E ela sentou na minha frente com a saia curta, oh, coisa gloriosa. Não tem como não rir disso, por mais trágico que seja. É verdade. Mas eu acho que a gente está falando, em certo sentido, lembrando que Walter falou logo no início, de fato a gente vem de uma herança que, assim, aí as pessoas até se apoiam no fato que você de fato não vê na Bíblia falando Jesus sorriu, fala Jesus chorou. Uhum. Porque, na verdade, não é a preocupação da Bíblia mostrar todos os comportamentos humanos e catalogá-los. Mas é natural que você veja ali situações que são de riso. Como não rir você imaginar que Davi entrou numa caverna para fazer cocô? Foi isso. Por mais que eu use uma linguagem bonita, mas foi isso. Ele entrou fazer cocô e chegou lá dentro de cara com saúde. E, não, mas tem passagens que, por exemplo, pessoal, que elas são engraçadas. Você vê bem ali Elias e os 400 profetas De Baal. de Baal, né? Os caras estão lá se matando, se rasgando e nada de sair nenhuma faísca. Ele fala, olha, fala mais alto que ele deve estar dormindo. Isso é engraçado. Mas dependendo de para quem você fala, por exemplo, alguém pode estar assistindo isso, sei lá, daqui a alguns anos, eita, o cara falou disso aí como se fosse engraçado. Como é que pode brincar com... A meu ver é engraçado. Então essa questão do ver, e quando você encontra pessoas que têm uma visão, digamos, parecida, vai achar graça também. E essa coisa da graça é como eu falei. O Vá está falando que a gente está fazendo terrorismo. Não, na verdade. Não, eu não a disse gente terrorismo. A gente está mostrando um outro lado da moeda. mas... Eu acho que, apesar dele existir, é só um aviso assim, ó. Tome cuidado, mas não deixe de ir por isso, não. Mas não desconsidere, porque se você for assim, peito aberto, você pode chegar assim, esperando, igual você falou, né? Um auditório assim que vai curtir aquele momento, de repente se tornar antagônico a você. Walter, por exemplo, o que foi isso? Uma invenção para evitar sermões longos. Conta aí, narra pra gente o que foi isso. Invenção. Porque é o seguinte. Tá no seu Essa livro. história, exatamente. Não vem dizer nada. Vamos lá. Está Aqui, ó, comprovado. Está registrado na literatura. Né? A questão dos sermões longos. Todo mundo sabe, né, que os auditórios os mais diversos têm um nível aí de resistência à extensão do sermão. Né? E aí eu me lembro de um irmão que conversou isso comigo. Né? Ele já pensou se o pastor tivesse algum mecanismo assim, que se ele passasse, tirava de lá, porque nos programas de auditório de antigamente tinha uma espécie de um gancho, né? Que o sujeito era puxado, se ele falhasse, passasse do tempo, coisas assim, né? Aí a gente elaborou o seguinte, teria sido criado um alçapão, era um retângulo debaixo dos pés do pastor, ou daquele que ocupasse o púlpito, né? E na frente dele um relógio. Então, no que ele parasse, o relógio começava lá no verde, depois ia para o amarelo. Quando chegava no vermelho, se ele não parasse, tocava uma sirene, o alçapão abria e ele ia por um túnel e aparecia em pé lá no fundo para poder cumprimentar as pessoas. Então, aí, só que depois que a gente falou isso e tal, eu lembro que eu fui numa igreja que tinha o batistério na plataforma. Então, eu estava em pé em cima de algumas tábuas. Aquelas tábuas são retiradas, né? É colocada água e ali vai ser realizado o batismo. Só que naquele momento as tábuas estavam lá e elas estavam meio assim, sabe? Você pisava, ela ia para um lado, depois. Naquele momento, você acredita que eu lembrei do alçapão? Falei, gente, será que inventaram? Por que esse negócio balançando aqui, entendeu? Então, era a ideia da gente, a gente ficava elaborando como... Mas já imaginou se tivesse mesmo esse negócio? Tipo desenho animado, né? Era plaf, bufo, o cara já aparecia lá na frente. Você falou de batistério, eu estou lembrando o Cleiton, esses dias a gente estava... foi uma apresentação, eu dirigi essa peça e ele fez a abertura, né? Ele contando, e ele é negro, né? E ele contando que quando eles eram
adolescentes, eles iam lá para o culto de oração, que era tipo quarta-feira à tarde, como eles estudavam de manhã, e aquela turminha, né? Aí só que eles não ficavam para o culto, eles tocavam e ia, sei lá, andar pela igreja, né? Então terminou o momento de louvor, eles subiram e foram. O batistério nessa igreja era em cima. Então, assim, dá para ver, ou seja, porque a igreja é muito grande, quem estava sentado lá no fundo via o batistério lá em cima. E eles entraram lá e estão olhando, aí de repente, rapaz, tinha tido peça naquela semana, então os figurinos estavam todos espalhados. Cada um pegou um, vestiu de Elias, e esse amigo meu resolveu vestir de anjo, né? Colocou a asinha. Então, só que a cortina que estava fechando o batistério estava fechada, então eles estavam ali brincando e tal. E nessa, o pessoal está e era a Assembleia de Deus, né? Então eles estavam num fervor de oração e tudo mais. E um dos rapazes resolveu puxar a cortina para olhar lá fora. No que ele puxou demais. E esse meu amigo estava passando exatamente ali, vestido de anjo. A irmãzinha olhou, o anjo! E viu o anjo e a igreja pegou fogo, porque o anjo está caminhando entre nós e não sei o que. O pastor também pegou o embalo. Quando ele olhou, ele falou, fecha isso aí, tiraram a fantasia, desceram para o louvor. Chegou lá, o negócio estava pipocando, que o pessoal estava assim num fervor, porque o anjo... Aí, olha... Então, assim, são coisas que acontecem, você fala assim, não, é mentira, não, mas aconteceu mesmo. Então... Meu Deus. É Muito elaborado o negócio. Pois é. Não, e pior que ele é negão, né? Eu falei, se foi um anjo de São Benedito, né? Porque assim, que a gente não ouviu notícia desse. Então, essas coisas são engraçadas e a gente conta hoje, mas na hora ele passou apuro, hoje ele ri, né? Mas na igreja é fervilha de história engraçada. O irmão contou, certamente isso é piada, falou que na fronteira, cidade fronteiriça com a Argentina, havia, como é natural, Brasil e Argentina, por causa do futebol, essa rixa, né? Sim, sim. Então, todo sermão, o pastor arrumava um jeito de falar mal dos argentinos. Porque Moisés ia fugindo do Mar Vermelho, junto com ele, via atrás dele os argentinos. E aí, ou seja, chamou o pastor, pega leve. São argentinos, mas são irmãos. Não fala assim. Poxa, não tem por que personalizar com relação à etnia. Tá bom. No outro sermão, hoje eu vou pegar sobre a última ceia. E Jesus falou assim, aqui um dentre vós vai me trair. E Judas falou, por acaso sou Joe, Senhor? E volta, sem contar piada. Eu acho que... Agora, por exemplo, o pastor da igreja que eu congrego, né, a Presbiteriana de Brasília, pastor Leonardo Sayum, ele tem um humor muito refinado. Emílio Garofalo também. Eles têm uma habilidade de usar o humor e com uma gentileza, uma delicadeza. Aqui e ali tem hora que eles resvalam, mas é o risco, né? Mas eles conseguem fazer isso muito bem. Eu me lembro de uma escola dominical, um ambiente, né, já bem descontraído, muitas perguntas e tudo, que o pastor Leonardo falou uma coisa, ele falou assim, gente, mas às vezes eu acho que só eu estou alegre aqui, porque ele fala a coisa, ele vê o pessoal sério com medo de rir, porque quem falou foi o pastor. Não é? Por exemplo, teve uma vez que um médico foi receber uma sanção, recebeu uma homenagem, já tinha acabado o culto, e aí ele falou, quero chamar o doutor fulano aqui, ele recebeu uma homenagem, nós vamos dialogar com ele, orar pela vida dele. E tá aqui, ele leu, e lá estava escrito, ele teve mais de 50 anos, sem nenhuma sanção, etc, administrativa e tudo. Aí quando ele chegou, ele, tá vendo? Que bênção, fico muito feliz, sem nenhuma sanção, nem Dalila. Gente, desculpa, porque, né? E ele tinha pregado há um tempo atrás, falando do espírito desse mundo, como Dalila, sabe? Então, assim, é possível. Eu acho o seguinte, o que a gente não deve é, por causa do medo, tentar passar para todo mundo e para nós mesmos que nós somos seres diferentes do que Deus nos criou, com a capacidade do riso, de se alegrar, de sorrir, de brincar, de se divertir. Entendeu? Há riscos, mas há risco para muitas outras coisas. E com essas outras coisas a gente não tem esse receio. Como foi aquele caso do cego que ia atravessando e os carros começaram a apitar? Por exemplo, quando eu vou, aqui que eu falo da naturalidade, aí eu vou no lugar para uma palestra de conscientização, sensibilização sobre a relação interpessoal com pessoas com deficiência.
E aí você vai dizer como você pode ajudar. E a regra básica é o quê? Identifique-se. Oi, olá, meu nome é João, posso te ajudar? E aí você vai ouvir como que a pessoa te orienta. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas identificam a pessoa cega ou com deficiência, ou outra qualquer, e veem que ela está na dificuldade e pensam em como ajudar. Elas não se identificam e elas já começam a ajudar da forma que elas entendem. Apesar da boa vontade, você imagina o cego. O cego está ali na calçada parado, com a sua bengala, óculos escuros, ele está bem identificado. E a pessoa olha e vê que o cego está olhando para a rua, o cego não está olhando para lugar nenhum, ele enxerga, mas ele está ali olhando para a rua e ele entende que o cego quer atravessar. Então, o que ele faz? Bem semelhante ao policial, quando vai pegar a pessoa pelo braço, né? Ele vai lá com as duas mãos, pega o braço do cego e sai arrastando ele até o outro lado. Arrastando porque o cego nem estava esperando e nem sabe o que está bem acontecendo. E aí, de repente, atravessa, ele chega de lá, ok, já atravessamos. Aí o cego fala, mas eu não queria atravessar, o que está acontecendo? Aí a pessoa, é difícil, viu? A gente vai ajudar, a pessoa nem agradece. Larga o cego do outro lado da pista, o carro vai passar do lado de lá, ele não pode atravessar, que ele pode ser atropelado, né? Não, E, mas e não aqui, conheço, ó, não. aqui no CDV, Brasília, Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais, rapaz cego, ele está lá, parado, esperando, de repente uma pessoa faz isso com ele, pega ele pelo braço e sai. No que isso acontece, ele ouve os carros freando, aquela confusão, chega do outro lado, a pessoa que o arrastou agradece, obrigado. Como você está me agradecendo? Não, é que eu sou cego. Esse cego, ele entendeu o seguinte, tem um monte de gente para atravessar, já que ninguém vai me ajudar, o primeiro que eu pegar ali, dificilmente vai ser um cego, foi. Então, assim, esse é um caso em que a gente conta para a pessoa e fala, gente, isso aqui eu estou falando, mas, por favor, façam o que eu disse, lembra da parte séria. Qual o seu nome? Pergunta se precisa de ajuda, só depois você faz. Entendeu? Bom, estou lembrando das piadas. Uma piada que é assim que o menino chegou cansado em casa. E a mãe, por que você está tão cansado? Não, porque eu atravessei uma velhinha na rua. Ué, mas isso não cansa. Ela não queria. Essa é a versão. Essa é a versão mais conhecida. Ela não queria. Eu estou rindo porque eu já estou chegando nessa fase. As pessoas têm que atravessar na rua. Entendeu? Agora, o legal é isso, é que, igual a gente tem conversado, culto solene, ao vivo, as coisas acontecem engraçadas, a gente dá uma segurada o máximo que pode, né? Quando termina o culto, então vamos dizer o seguinte, ó, que tivesse uma pessoa que nunca tivesse ouvido falar de igreja cristã, nada disso na vida, ele veio de um lugar lá, sei lá. Aí ele chega e vê isso, ele está sentado numa praça, ele vê um monte de gente entrando num prédio, né? Ele vê que elas conversam muito, quando elas entram no prédio elas ficam sérias, elas saem, elas ficam alegres. Qual a dedução que ele vai ter disso? É que alguma coisa ali é menos feliz do que quando eles chegaram e depois que eles saíram. E aí que está, por isso que eu acho que o culto solene não é igual destituir de emoção, e inclusive disso. Tem até eu vi uma história de uma criança que os pais vão a um restaurante e a criança lá no meio terminando, ela fala, posso dar graças? Aí pode. Aí a criança fala, obrigado pelo papai, pela mamãe, e se o senhor puder me dar um sorvete de morango ao final, eu vou ficar muito feliz. Aí diz que uma senhora falou alto para ser ouvida, esse país está perdido, olha o que uma criança faz, nunca vi isso, pedir um sorvete para Deus. A criança para chorar, aí a mãe vai consolar, fala, filhinha, é porque talvez ela nunca tinha recebido de Deus um sorvete, tal. Aí, mamãe, eu não fiz nada de errado, não. Aí termina, a mãe dá um sorvete, ela pega o sorvete, vai para a mulher e fala, esse aqui Deus mandou para você. Está entendendo? É sensacional, cara. Porque o que acontece... Não, Walter, isso é um caso real? Ou É um caso real, está em livro. Então, o que acontece? É o caso da a leitura que a criança faz. Que, igual eu falei, eu aprendi que igreja é um lugar sério, não se ri, não se emociona, você ouve e em silêncio. Você está ali para não atrapalhar, então o seu movimento pode atrapalhar, né? Na igreja, quando eu me converti, eu já achei maravilhoso, eu podia, né? Podia bater palma, podia cantar junto, podia aquela coisa toda, já foi bom demais. Mas você veja o que fica para a imagem de uma criança. Ela pediu a Deus um sorvete porque ela pede para os pais, ela pede naturalidade. Só que ela estava em público, né? As orações dela não eram feitas em público. E essa senhora
a censurou. E aí essa criança fechou com isso. Porque a mãe disse, né, talvez ela nunca tenha pedido um sorvete para Deus. Ela falou, então eu vou dar. Foi lá e deu sorvete para a senhora. Mas vocês não acham, pelo menos agora, eu vou levantar uma questão aqui. Levante a questão. Opa! Polêmica! Levante a questão. Vocês não acham que a gente compartimentaliza muito o ser humano? Que a igreja, ela tem que, por obrigação, eu falo obrigação, porque eu acho que é a palavra mais pesada que tem, de suprir essas necessidades, porque se você for pensar um jovem, um adolescente, ele vai esperar, pelo menos na minha época, você esperava 1 ano ou mais para poder ir num acampamento, para poder brincar, se divertir e rir, porque na igreja você não podia fazer isso. Hoje em dia, há opções e os jovens têm se afastado porque eles não têm dentro do seu próprio ambiente, dentro da sua própria igreja, espaços em que eles poderiam se divertir. É muito difícil. Então, isso não é compartimentalizar a pessoa, tipo assim, Deus está aqui, ele só aceita o sério. Deus só aceita esse momento de culto racional, como é dito, mas nada que vá extrapolar. Ou seja, que você vai perder o seu controle, no caso do riso, que você vai rir demais. Porque eu acho que tem gente que vê Deus num formato tão carrasco, sabe? Que não imagina, igual você falou, a Bíblia não fala de todas as características humanas que Jesus teve, que com certeza ele teve. Você quer ver uma coisa que eu questiono muito? É por que as crianças se atraíram por Jesus? Eu acho que ele devia ser extremamente simpático. Sim. Eu imagino que ele devia ser uma pessoa agradável, de você olha, eu quero ficar perto. Criança não quer ficar perto de gente sisuda, não. Eu duvido que a criança queira. Então, vocês não acham, agora eu quero ouvir de vocês, vocês não acham que a gente compartimentaliza muito as coisas e que a gente separa Deus vai estar aqui no meio do sério, no meio da coisa séria, mas jamais estará em um momento social, um momento de brincadeira. Eu, quando fazia as minhas apresentações com a Companhia do Riso, eu sempre falava, porque a gente sempre, quando o pessoal chamava a gente, falava, nós queremos ir no final da programação, depois que acabar o louvor, depois que acabar a pregação. Aí vocês abrem dizendo assim, agora nós vamos brincar, agora é diversão. Aí, quando eu entrava, que pegava o microfone, eu falei, gente, olha, gostaria de dizer para vocês que o Espírito Santo continua aqui. Não é porque a gente subiu que o Espírito Santo... Eu vou ali beber uma água, entendeu? Depois que acabar essa bagunça, eu volto. Não, ele continua aqui. Claro. Mando para vocês aí. O que vocês acham disso? Volta, você que é o filósofo. Não, veja bem, essa coisa da gente querer dividir o que não dá para dividir é uma inclinação natural, né? A gente quer colocar a uma distância que nós possamos ter controle, mas realmente... Agora sim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, sim, fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a máxima, né? Não como para homens, né? Então o medo de homens não deve nos inibir, mas ao mesmo tempo a gente podia... Porque assim, por exemplo, lá na igreja onde eu congrego tem um pastor, o pastor Daniel Piva, ele tem um humor muito refinado. E a gente se sente à vontade com ele para rir. Então ele estava lendo um texto bíblico que dizia assim, sobre as ovelhas. Aí estava assim, a gorda não deixará viver. Aí, no que ele leu, o povo riu. Claro. Entendeu? Aí ele leu, o povo riu, ele, aguardem. Ele estava começando, entendeu? A gorda não deixará viver. E aí ele foi explicar o sentido. Mas no que ele leu de novo, o povo riu de novo. Aí ele escreve, olha que eu estou vendo umas fortonas aqui. Entendeu? Então, o que ocorre? A gente se sente mais... Agora, por exemplo, conta-se de um pastor batista de tempos idos aqui, que ele era extremamente rigoroso. Naqueles tempos, se houvesse algo desse tipo, ele parava a pregação. Entendeu? Fala-se dele, por exemplo, diz a lenda que ele via no seu Landau e uma pessoa passou na frente do carro, ele teve que frear bruscamente, dizem que ele abaixou o vidro do Landau, chamou a pessoa e disse,
almejas o óbito, imprudente transeunte. Nossa! O rapaz não entendeu e foi embora. Então, assim, Almejas o óbito. imprudente transeunte. Então, assim, essa lenda que se conta sobre ele é uma reação quanto ele era sério. Entendeu? Era homem de Deus, né? Pastor por muitos anos naquela igreja, testemunhos maravilhosos, mas a rigidez dele, né? As pessoas queriam reagir. Parece que elas queriam, assim, sabe aquele avô que é muito sério, que o neto fica esperando um sorriso dele? E esse tipo de gente é assim, né? Quando eles riem, todo mundo, ele riu! Aí ele dá uma segurada. Porque ele já assumiu o personagem, né? Eu sou uma pessoa que não ri, né? Então, acho que, de fato, compartimentalizar, e isso que ele falou aí é que me preocupa, né? Quando nós somos já uma coisa, estamos confortáveis nela e temos medo de outra, né? Eu acho que esses dois pastores têm feito muito bem para a gente nesse sentido, né? Eles mostraram para a gente que a gente pode se alegrar. Inclusive, acho que o pastor Leonardo, ele está escrevendo um livro e é sobre o quê? Alegria. Ah, é? Que legal. Exatamente. Que legal. Bom, já que o irmão me instou a Isso. pronunciar, e o podcast é meu, eu confesso que eu já tive um pouco esse pensamento de que a igreja tem que ser um espaço que a gente tenha, permita o máximo de expressões para que as pessoas se encaixem, porque senão, onde é que eu vou fazer isso? Uhum. Hoje eu já tenho, assim, uma visão um pouco diferente. Por exemplo, música. É sempre atenção nos músicos que gostam de música com um estilo mais brasileiro do que aquele que gosta do estilo mais americano. Fala assim, tem que ter espaço para música brasileira. Você fala assim, e por que não também para música indiana? E por que não também para música japonesa? E por que não? Uhum. Isso vira um caminho sem volta e você termina tirando o foco central daquilo que deveria ser uma igreja. Eu acho que a igreja, como um corpo vivo que é o corpo vivo da noiva de Cristo, essas coisas vão acontecer como consequência porque são seres humanos que estão ali. Então não tem por que não a gente rir como nós estamos rindo aqui. Não tem por que ser, como é que é? Ignóbil transeunte, não. Almejas o óbito. Imprudente transeunte. Não tem por que você tentar impor uma coisa que não está na Bíblia. Porque a ausência não quer dizer a presença. Nossa, agora foi pesado. Foi filosófico. Não é o fato da Bíblia não citar, não quer dizer que não exista. Uhum. Porque nós, como criaturas criadas por Deus e todos os seres vivos, de alguma maneira a gente, apesar de caídos, a gente expressa aquilo que Deus é. E a alegria está nos animais, está no ser humano, está em todo ser vivo. Você pega um animal pequenininho, como ele brinca, é uma coisa maravilhosa. É. Então você pode dizer, então não vai dizer que é pecado brincar, porque não tem na Bíblia brincadeira. Uhum. Qual brincadeira que tem na Bíblia? Isso. Não tem. E nem era a preocupação da Bíblia estar mostrando isso. Até porque, gente, a Bíblia está mostrando sempre momentos de tensão. Exceto os salmos que a gente lê hoje, como maravilhosos, lindos e contemplativos, mas naquele momento o cara estava sob grande tensão, grande estresse. Os dias de Jesus, cara, era perseguição pura. Era Roma no cangote, e não era como hoje, você cancelado no YouTube ou na internet. Você era morto, era preso. Então era outro momento. E a preocupação da Bíblia é mostrar assim, o que era fundamental para que a gente creia e vá para o céu. Sim, então sim. não é dar todas essas nuances da vida, mas eu temo quando a igreja vai por um caminho, que fala assim, olha, eu tenho que dar espaço para que todas as áreas da igreja se expressem. Isso é sem fim, cara. Numa sociedade plural como a nossa, que cada dia surge um gosto diferente, aí não acaba nunca. E você perde o foco. Eu penso isso em relação às artes, por exemplo. Se eu me convertesse hoje e fosse um escultor, na Igreja Católica eu teria bastante possibilidades, entendeu? Eu ia fazer santo de todo jeito. Eu ia falar se fosse aleijadinho. Então. Mas olha, e na Igreja Evangélica? Eu ia fazer o quê? Busto do pastor? Então, assim, eu fico pensando, lógico, foi um exemplo meio esdrúxulo, mas nas infinitas áreas das artes, que espaço que se tem, que espaço que se abre. Eu sempre questionei isso, porque é preciso que a gente dê para as pessoas a oportunidade. Ele falou aqui da poesia. Eu fico pensando, quem escreve poesia, na minha, por exemplo, ainda tem a possibilidade. Tem uma irmã que faz poesia, ela vai lá na frente corajosamente e recita suas poesias. Isso é raríssimo. Mas eu também tenho algumas poesias. Eu já eu escrevi uma, por exemplo, que está até no YouTube. Se procurar, Cordel do Filho Pródigo. São 8 minutos, são 42 estrofes que eu fiz desse cordel.
Então, onde é que você vai falar isso? Que oportunidade você tem? Então, eu falo muito dessas coisas, porque quando mexo com arte, eu me sinto um pouco incomodado, no Somos dois. sentido, no sentido de que parece, porque a Bíblia cita e porque a Bíblia destaca a música, eu acho que criou-se, de repente, um preconceito de que a música tem, lógico, seu lugar e sua excelência, mas não é só isso. Uma das maiores brigas que eu tenho lá na minha igreja é com o espaço lá do púlpito. Eu falo assim, pastor, só tem que democratizar isso aqui. Você chega lá para apresentar um teatro, tem bateria, guitarra, um monte de fio atravessando, não dá para você dançar, não dá para você interpretar, e para você conseguir ensaiar naquele local é muito difícil, porque se você tirar dali, se você tirar o piano lá de cima, vai desafinar e vai ter que gastar, e o pessoal do louvor depois vai ter que vir ensaiar, vai ter que estar lá, tá vendo? Então tem uma série de dificuldades, e eu reconheço a excelência da música, é óbvio. Ela é biblicamente falada de capa a capa. Mas não é só isso, como você disse, da expressão, de uma expressão que é do meu coração. Mas né? deixa eu te fazer uma pergunta. Virou debate, Walter. Ah, Pode? mas Não era só falando não é sobre humor, Walter. Isso é contra a Deixa- minha natureza, eu não Não, te debato. fazer Enquanto estiverem concordando comigo, eu fico. uma proposta para a gente pensar, nós três aqui. Se não seria um caminho, uma outra face dessa mesma moeda. Eu pego muito, eu gosto muito. Hoje eu aprendi o que significa o momento da bênção do pastor. Aham. Eu sempre entendi, não sei porque eu aprendi assim, porque ninguém nunca me ensinou, mas eu aprendi assim, talvez por osmose, que aquele momento é aquele momento que desce a energia e muita gente põe a Aham. mãozinha para cima Sim, sim. e baixa a cabeça e ora. Aham. Aquele momento é como se fosse assim, a bênção para dizer, galera, vamos à luta. Sim. For alimentado, for instruído, for Agora, edificados. pé na Agora, estrada. vamos à luta. Aham. Dentista, você vai ser um dentista crente. Quer dizer, você vai ser um crente dentista. Assim, você é um humorista, você vai ser um crente humorista. Volta o quê? Tanta coisa, gente. Escolha. Salta. É um canivete suíço evangélico. Canivete suíço. Mas é muito mais no sentido, eu acho que muitas das tensões que a gente tem na igreja é porque como a gente está pressionado pelo que o mundo nos impede de fazer, e a gente quer fazer tudo dentro da igreja. E não tem tempo, não dá espaço, porque é um culto sábado à noite para os Sim. jovens e dois cultos domingo. Não vai ter tempo para todas as expressões. Então, eu lembro que bom, você estava junto nesses momentos, nos anos 90 aqui em Brasília. Sim. Cara, a gente tocava em escola, a gente tocava em igreja, a gente Aham. tocava em bar, a gente tocava em teatro, a gente tocava. Eu fui tocar no Sara Kubitschek uma vez, com a Ranúzia. Nós tocamos na cadeia uma vez. Uhum. Cara, então, ou seja, bicho, vão lá, vão. Só que as pessoas não querem ir, querem no espaço de maior conforto. Onde? Na igreja. Conforto e segurança. Sim, segurança. Porque você não vai ser questionado ali, Aham. etc e tal, né? Então, por exemplo, Walter falou para mim lá assim, falou assim, olha, semana que vem ele vai fazer uma peça no teatro Águas claras. em Águas Claras. Isso. Cara, que bênção. Não é assim, eu tenho que ocupar o lugar das trevas. Não, Aham. o Espírito Santo é que ocupa o lugar das trevas, é Deus que ocupa. Mas Deus me leva para onde quer que eu vá, indo, eu tenho que fazer discípulos de Jesus. Sim. Então isso é para o dentista, isso é para o engenheiro, isso é para o artista, isso é para o humorista, isso é para o violonista, isso é para todo mundo. Você não acha, Walter? O que você acha? Eu acho que, de fato, o que você falou faz todo sentido. A questão da bênção apostólica ao final, a gente tem a herança cultural. Lembra aquela coisa da gente pedir bênção ao avô? Você pegava na mão dele, ele pedia bênção, você estava sempre numa postura abaixo dele, o que abençoa maior. Se bem que na Bíblia isso tem uma lógica no Velho Testamento, mas é porque o maior é que abençoa o menor. Mas no caso ali não é isso, o pastor como alguém mais elevado, abençoando aos inferiores, né? Aí os inferiores fecham os olhos, curvam a cabeça e erguem as mãos para receber. É a atitude de receber, né? Mas isso é bem cultural, né? Na Igreja Católica, tendo a bênção do seu padre, você abaixa, entendeu? Você se inclina. E a gente pegou isso. Só que na Bíblia não tinha esse contexto. Agora, a lógica que você apresentou, sim, é que eu também entendo. É a bênção do envio, vai ser uma bênção, né? Agora, com relação a essa questão da arte, bem colocado no seguinte sentido.
não tem espaço para tudo, mas nós temos à nossa volta muito espaço. Mas a gente tem medo de fazer fora. Eu vou fazer isso na minha escola, eles vão jogar coisas em mim. O irmão Coisas. o irmão permite uma parte. Chega- E volta, eu vou repetir aqui, cara, uma coisa que eu repeti. Eu já chego a ser recriminado pela Ranúzia. A Volta. sua esposa A minha te esposa. E ele recomendou. continua insistindo. Você A vê minha que ele esposa. que é um cara insistente. Ele vai insistir de Volta, novo. o que eu já citei você, cara. Eu acho fenomenal, irmão. O quê? Eu acho essa tua discussão. Ah. Cara, você vai ensinar cego, eu vi uma vez, eu tenho isso em vídeo. Quando a gente está fazendo aquilo, eu queria fazer um documentário sobre ele, nunca consegui patrocínio. Deus sabe. Por que será? Mas uma senhora cega falou assim: o voto me fez ver. Ó, Cara, eu achei aquilo mais ou menos isso, mas eu achei tão profundo. Porque essa criatura pega. Cara, eu fiquei cego, eu tenho que aprender a ler com as maquininhas aqui. Agora eu vou ensinar os outros. Cara, é isso que o crente deveria fazer. Aquilo que Deus capacitou ele a fazer, cara, faz em todos os cantos. Não só na igreja, né? Também na igreja, por que não na igreja? Então, eu sempre admirei, Walter, o fato de você, assim, eu sou um cantor evangélico, mas eu canto em escola, como já estive cantando em escola. Eu sou uma pessoa que ficou cega. Eu posso dar aula de informática para cego. Então, a gente não tem que tolher o nosso talento dentro de quatro paredes, né? E outra coisa, rapaz, aí é o seguinte, você está num ambiente corporativo, sabe, empresa, todo mundo concursado, aquele negócio. Aí tem reuniões, aí vai uma pessoa lá falar, ela se atrapalha e tal, porque ela não tem costume, né? Aí chega uma lá e desfila, é quase certo que ela é crente. Por quê? Porque nós estamos acostumados ao vivo e falar para pessoas. A gente fala para criança, a gente fala para adolescente, a gente fala para idoso, fala para tudo, né? A gente ora em público, a gente lê, a gente faz. Ou seja, nós temos essa habilidade, Deus nos treinou, nos equipou, nos capacitou e a gente só usa na igreja. Por exemplo, vai chegar Natal, tem muita gente ensaiando coros. Graças a Deus isso tem mudado. Mas nós somos de um tempo que a apresentação era única, depois de 4 meses de ensaio, e só para a igreja. Né? Então, eu pensava assim, gente, por exemplo, eu moro em Águas Claras. Águas Claras tem uma reverberação sonora maluca. Você para numa praça com 10 prédios em volta de você, se você começar a cantar, eles ouvem. Você, sozinho, viva a voz. Imagina um coro. Aí eu falo, gente, vai para lá. Mas aí é o seguinte, nós estamos acostumados a ligar o carro e ir para a igreja. Agora, ligar o carro e ir para uma praça, onde é que estaciona? E se chover? E o sol? E não sei o quê. Então, assim, a gente precisava reconhecer essa multiforme graça de Deus revelada a nós em dons e talentos e falar, vamos levar? Porque eu me lembro que na UDF a gente levava a banda de rock, era só montar a bateria, lotava o auditório. Compreensível, né? Década de 90. Mas aí alguém me falou de um coral da Assembleia de Deus, acho que da Asa Sul, que ele cantava, o que você acha a gente chamar? Eu falei, olha, eu tenho medo do pessoal vaiar, fazer alguma coisa. Pergunta a eles se eles topam. Toparam. O que a gente fez? Hall de entrada da UDF. Falei, vamos fazer o seguinte, lá dentro eu não sei se eles vão, não, na sala auditória, cabiam umas 250 pessoas. Vamos ficar aqui no hall primeiro, vocês fazem uma meia-lua e começam a cantar. A hora que o sinal tocar, vocês fazem a formação e começam a cantar. Vamos ver o que vai acontecer. Se der errado dali mesmo, vocês vão embora. Cada um vai numa direção, eu assumo a frente, que eles jogam tudo em mim. Eu vou para o meio e falo, deixa eles ir, sou eu. Aí, enquanto eles jogam as coisas em mim, copo, o que for, vocês fogem. Eles começaram a cantar, abriu um clarão e todo mundo parou para ouvir. No que eles terminaram de cantar a primeira música, que era uma música cristã, né? Era hino, não me lembro qual. Ele falou, agora nós vamos nos dirigir à sala auditório 120, você quer ouvir mais, nos siga. Eles foram, o povo foi tudo atrás. A sala ficou lotada, o coral da Assembleia de Deus cantou, no final deixou uma mensagem e foi embora. Eu falei, agora é festa. Porque eu descobri o óbvio, eu falei, Senhor, perdão, por que eu reduzi toda a sua criação a algo menor do que ela é só porque eles não creem? Eu falei, não, eu lembro que tinha um irmão lá que parecia o super-homem, ele era muito bonito, e eu descobri que ele tocava violino. Eu falei, você vai tocar violino dia tal. Eu vou convidar todo mundo para vir assistir um concerto de violino. Eu não sei isso tudo, mas eles também não sabem. Você vem, você toca o violino e depois você dá uma mensagem falando que do mesmo jeito que você tocou o violino, Deus nos toma com instrumentos em suas mãos. Combinado? Combinado.
bem. Foi o que ele fez. Ele foi lá para frente, começou a tocar, todo mundo aplaudiu. Antes da última música, eu quero falar uma coisa. Ele falou, e prova disso é o que eu vou fazer agora. Eu vou tocar esse instrumento. Se eu não tocasse, ele não valeria nada. Tocou e deixou a mensagem. Que legal. Então, assim, eu fico vendo essas coisas. Hoje eu tô cego e tudo, mas por Deus do céu, se eu não tivesse, eu ia fazer as coisas que eu fazia antes, que era exatamente isso, fazer as coisas na rua, etc. Tal. Eu não consigo fazer hoje, porque eu vou chamar as pessoas, elas, você é doido? Eu falei, gente, todo mundo só me fala o que eu sei, então vamos fazer isso, a gente põe uma caixa aqui na frente, a gente toca. Aí eles falam assim, mas alguém vai vir nos tirar. Vai, ué, se eu não fosse crente, eu também mandava tirar. Mas a gente faz o seguinte, eu fui tocar na católica, e aí eu comecei a cantar, aí a Jane chegou e falou, tem uma pessoa que quer falar com você. Eu, pois não, senhor. Ele, olha, não pode. Eu falei, tá bom. Então tá bem, então a gente já vai sair. Aí no que ele foi saindo, eu comecei a cantar de novo, né? Aí ele veio para falar de novo. Ele falou, olha, eu disse que não pode sair. Eu não entendi. Não, eu entendi, eu Eu não vou entendi. sair, o O senhor que pode... não poderia o quê? Não poderia cantar? Não poderia cantar, era horário do intervalo, sabe? Ah, entendi. Eu falei, não, eu entendi, a gente vai sair, fica tranquilo. Eu estava apostando que ele não ia lá me puxar pelo pescoço. Eu só tinha 3 músicas, eu já tinha cantado 2, entendeu? Aí ele falou assim, aí eu comecei a terceira. Ele, por favor, estou pedindo para ir, não aqui o microfone para o senhor, estou indo embora. Eu já tinha cantado as 3, já tinha terminado, eu ia embora. Porque assim, várias coisas com relação ao evangelho, se você pedir, a resposta é não. Sim. Muita coisa eu não podia pedir. Eu só ia cantar 3 músicas, estava todo mundo lá ouvindo, estava tudo bem. Era só porque ele tinha uma norma. Eu pedi desculpas depois a ele. Eu falei, olha, eu sei que eu insisti, mas eu queria transmitir essa mensagem. Deus te abençoe. Você não vai ver nunca mais eu aqui. Tchau. Fui embora. Entendeu? Então, assim, é isso que eu acho, que a gente precisa ir por todo mundo, tem que começar de algum lugar. E eu acho que uma coisa que eu espero muito que Deus fale no coração de alguém que está ouvindo aqui é o seguinte: coloca esses dons, vamos levar a alegria através do humor, vamos levar a música de diversas formas, vamos fazer mais teatro, vamos fazer mais. Você fica reclamando que não tem espaço para você na igreja, que a igreja não dá espaço para tanta coisa. Olha o mundo aonde Deus nos comissionou aí. E eu queria pegar um gancho Walter, e fazer uma pergunta para vocês dois. Alguns dias uma pessoa muito querida comentou comigo que está com câncer. E aí você fica assim, o que eu falo aqui, né, Senhor? E na hora eu contei uma piadinha sem graça com relação a mim. Sei lá o que foi. E aí ela riu. E eu vi que ela ficou aliviada. E aí eu pude dar uma palavra de esperança. Vocês já tiveram situações em que você foi levar alguma coisa que seria engraçada e vocês notaram que aquilo serviu para amenizar o ambiente? Vocês têm situações como essa? Ah, eu tenho algumas Então, situações. conte somente de umas 12. A, a Companhia do Riso, a gente viajou muitos lugares, né? Dessa vez a gente estava no Espírito Santo e a gente tinha um show chamado Nicandro Gargando, né? Que era tipo um show de auditório que a gente trazia as pessoas para participar, ela ganhava prêmio ou levava torta na cara, duas vezes. Então, assim, de qualquer forma, a gente ia acabar rindo de qualquer jeito, né? E a gente já estava no segundo dia, porque eu acho que era carnaval, e a gente estava na fila para o almoço e o pastor estava atrás da gente. E tinha uma irmã fazendo uma festa lá na ponta, sabe? Brincando, rindo. Aí o pastor cutucou meu ombro assim, estava eu e minha esposa, ele falou assim, ó, você está vendo aquela irmã ali? Eu falei, tô. Rapaz, só para você ter uma ideia, antes desse acampamento, essa mulher mal abria a boca. Ela era uma pessoa extremamente extrovertida, mas o marido dela morreu há 4 meses. Foi assim, um ataque fulminante, um ataque cardíaco fulminante, então assim, não deu tempo nem de se despedir. Sabe, ele sentiu a dor, morreu e ela murchou, se em si mesmou, e a gente não ouvia a voz dela. Com vocês aqui, ela se soltou e tá aquela irmã que a gente conhecia há muito tempo. Então, glória a Deus por vocês terem vindo. Eu não sei nem se alegrou o resto aqui, mas só aquela irmã você já trouxe alegria para a gente por tabela. Uma outra história que a gente tem para contar é que a gente estava em Minas e aí um rapaz, eles separaram um rapaz para ajudar a gente a carregar as coisas, instrumento e tal, não sei o quê. E esse rapaz ficou com a gente esses dias. E a Companhia do Rios, parece que esse nome foi escolhido, foi à toa, não, porque a gente brinca entre a gente demais. Então era brincando na ida, brincando na volta e na apresentação também. Né?
Aí no último dia a gente está guardando as coisas, esse rapaz pediu para a gente esperar um minutinho, que ele queria falar com a gente. A gente fez um círculo assim, ele falou, olha, queria dizer para vocês que a vida de vocês aqui significou demais para mim. Porque eu, antes de vir para cá, eu estava pensando em suicídio. Olha só. E eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor me mostra alguma coisa nesse congresso que seja diferente, que fale ao meu coração, ou eu vou acabar com a minha vida. Nossa. Sabe? E vocês me mostraram que a alegria de vocês não é só lá no palco, não. Vocês estão o tempo todo brincando, o tempo todo se divertindo. E eu sinto que a alegria, eu agora me lembro daquele versículo, que a alegria do Senhor é a nossa força, e sim, eu queria dizer para vocês que eu mudei radicalmente, eu quero voltar a servir ao Senhor, procurar uma área em que eu me sinta tão feliz quanto vocês estão se sentindo aqui. Que legal. E olha, a vida de vocês serviu para falar a minha, não teve quem não chorasse, né? E assim a gente tem N histórias para contar. Então, assim, nesse sentido, o que acontece, independente do que você faz, do que você escolhe, se você faz para Deus, costumo dizer que você é um instrumento, né? Um instrumento, se você se deixar ser afiado, rapaz, você vai cortar profundo, sabe? Mas não porque você porque se deixar a faca lá sozinha, ela não faz nada, né? Deus precisa ir lá e usar esse instrumento afiado para poder alcançar. Então, são essas duas histórias que eu tenho para dizer. Lógico que teria mais, mas graças a Deus a gente tem essa alegria para contar. E você, Walter? Mas eu acho que o Laci pode contar muitas outras e muitas tantas outras ele não vai saber, mas alguém poderia contar, porque é o que acontece. Quando você sofre uma dor muito grande, principalmente quando você perde alguém que você ama, a gente se reprova por ficar feliz, por se alegrar. Porque a gente entende que o tamanho do amor pela pessoa ele é proporcional ao seu abatimento e tristeza. Então a gente se fecha, a gente não consegue achar que um dia vai rir de novo, e aí a gente precisa de uma ajuda, precisa de alguém que nos liberte, alguém que diga, olha, essa pessoa que cria em Cristo, agora ela está provando das bem-aventuranças celestes, ela está numa alegria indizível, muito mais do que qualquer expressão de felicidade, a mais elevada nesse mundo. E você é livre para continuar sendo feliz, o quanto se pode nessa vida, até ser provado mesmo, né? Então a gente precisa de uma ajuda. E essa ajuda às vezes acontece exatamente por alguma coisa engraçada que aconteceu, um filme e tudo. Agora, quando você tem uma dose, né, como a apresentação deles, ou nesse mesmo lugar que eu contei essa história que eu falei do alcoólatra, que eu retirei do repertório, tinha uma pessoa que estava sofrendo muita dor, a esposa de um pastor. Ela, acho que aquele dia todo ela ficou no quarto. E ela resolveu ir, né? E com aquela coisa de rir, depois o pastor me agradeceu. Disse que ela melhorou muito e os outros dias ela participou. Eu não podia imaginar aquilo, né? Então, assim, os benefícios subjetivos e objetivos da alegria, né? Da gente se permitir se alegrar com o que é realidade, que a gente não está falando de algo que não existe, né? São muito bons. Então, ainda tem isso. Aí você fala, mas vem cá, você fez a pessoa rir, mas ela devia chorar pelos seus pecados. Calma, calma. A gente quer um timing que Deus não se impõe para ele, né? Exatamente, entendeu? Eu acho que tudo tem seu tempo. Ela riu bastante para ganhar forças para continuar ouvindo, e se aprovesse a Deus fazer isso, convencê-la do pecado e levar o pranto, a gente sabe que quando Deus nos faz chorar pelos nossos pecados, o riso vai vir logo, que em seguida vem o arrependimento, o perdão, a graça revelada, a gente sorri de novo. Então, ele não é o Deus da consternação, ele é o Deus da alegria, da esperança. Então, é isso que a gente acredita. É interessante. A gente tem uma tendência a ser mais rigoroso que Deus, né? Demais. Porque... Os discípulos são sempre mais rigorosos que o mestre. É verdade. Porque a Bíblia fala assim, chorar com os que choram. Não fala chorar com os que choram, desde que ele se arrependa, desde que ele dê o dízimo, desde que ele faça isso. Não, cara, vai lá e chora. Chora com ele. Nada além. Porque a graça, como você está dizendo aqui, sorrimos de graça e vivemos pela graça. Eu achei esse... Bom, Walter, de onde surgiu a ideia de fazer esse livro? É bem por aí, porque o que acontece? Eu, no passar dos anos, eu abandonei as apresentações lá do Haroldo de Oliveira, né? Não era mais o caso, até porque eu fui envelhecendo, né? Então fui perdendo espaço nas programações de mocidade. As de casais também.
Então não tinha mais como, né, fazer esse tipo de coisa. E pela internet e tudo, eu não vi uma forma, e eu tinha essas histórias que de vez em quando eu passava por elas, e elas foram se unindo, eu fui organizando, até que eu pensei, que tal? Porque hoje você pode não ter o livro impresso, mas você cria um e-book, coloca, né, no Uhum. YouTube e tal. E aí eu comecei no caso, organizar, preparei e lançamos, né, esse pequeno livro, menos de 100 páginas. Uma coisa que eu estou achando interessante é o seguinte, nenhuma pessoa da minha geração veio falar comigo sobre esse livro. Quem veio foram juvenis e adolescentes e jovens. Chegaram assim, olha, fiquei impressionado, como pode ser? Então, entendeu? Gostei muito, eu ri muito e aprendi muito. Pensei, gente, ela aprendeu, mas assim, é verdade que no espaço entre as piadas, porque tem certas coisas que se você falar com a pessoa rindo, dói menos, né? Uhum. Por exemplo, tem um caso aí que há muitos anos atrás havia o Long Play, então ele tinha aquela capa gigante, e o irmão fez uma capa para o seguinte título. Você imagina no alto da capa escrito A Igreja que Subiu. A imagem era uma foto dele olhando para cima. Como ele fez isso, as pessoas olhavam para a capa, ele olhando para cima. A igreja que subiu, elas deduziam e olhavam para ele que estava vendendo seu disco na porta da igreja. Ué, e o irmão ficou. E ele tentava explicar o inexplicável, né? E o que aconteceu com esse irmão? Depois de vender 1000 LPs e sofrer 1000 vezes isso, ele mandou fazer outra capa, onde estava escrito a igreja que subiu, e agora ele estava olhando para baixo, independentemente da questão teológica sobre isso. Aí piorou, porque a pessoa olhava e falava assim, a igreja que subiu, ele olhando, agora o irmão subiu. E aí eu comentei, querido, quando você for fazer algo assim, se prepare bem e tenha certeza, porque Deus pode ter misericórdia, mas a igreja, não. Porque essa é uma realidade. A gente espera que Deus, que a igreja seja tão misericórdia para conosco, quanto Deus é. E nem sempre é, né? Então é verdade que eu aproveitei que o pessoal estava rindo para falar uma verdade que é um pouco dura, né? Mas eu não esperava que esse pessoal desse esse retorno. Mas assim, até agora eu estou muito feliz, porque o meu medo é que uma pessoa viesse com esse livro na mão e falasse, olha o que você escreveu, por que você fala uma coisa dessa, como você pode falar? Mas graças a Deus até agora, ou as pessoas não leram, ou as que leram não viram nada desse tipo. Agora, eu confesso que eu me esforcei. Eu levei 5, 6 anos olhando para esses textos, olhando, até chegar a uma conclusão de que eles podiam estar ali. Porque uma coisa é eu falar e ir embora, ninguém gravou, ninguém viu, etc. Tal. Agora, quando você escreve, né? A pessoa lê, peraí, deixa eu ver isso aqui, é isso que está escrito aqui mesmo? Né? Mas até agora está dando certo. E o Brasil, isso é fato, é o país do mundo que mais consome ansiolítico. É gente depressiva, é um país. Nós temos a aura de um povo feliz, mas não somos. É. A gente vive com tristeza. E gente triste busca defeito, não busca solução. Então eu fico imaginando o desafio que é de fazer um livro como esse, porque as pessoas não vão ver como rir. Vão ver como dizer que o irmão crente está fazendo uma piada com um cego. Mas eu sou cego. Exatamente. Entendeu? Então me conta, eu só falei isso daqui, Walter. Eu Tá. cego, ele surdo, mas deu certo. O que foi isso daqui? Tá. Isso é o seguinte, eu ia para Goiânia pelo menos 2 finais de semana por mês para atender a convites das igrejas de lá. E naquela época a Jane estava grávida do Vitor, então isso ia lá para 92, 93. Não, ele nasceu em 95, era 94. Então, conclusão, a gente preferiu ir de ônibus, porque para dirigir estava difícil. E aquele tempo não tinha internet, então a gente tinha que ir lá comprar e tal. Então nós chegamos, normalmente a gente chegava em Goiânia, já comprava passagem de volta, não compramos. Então segunda bem cedo, a gente tinha que ir embora. E não tínhamos comprado, conclusão, a Jane tinha 2 lugares, um lá no fundo, que a gente chamava de cozinha, né? E o outro bem mais na frente, do lado direito. E aí, Jane, como é que faz? Falei, ó, fica aqui na frente, que você está grávida, lá no fundo deve ser mais abafado, sentei lá. Daqui a pouco vem a Jane, ó, não dá para eu ficar lá, eu estou ficando enjoada. Falei, Jane, como assim? Ela, parece que tem gente fumando, aí a fumaça está me deixando enjoada. Falei, então tá, me leva lá para onde você estava e fica aqui atrás. Aí lá vai a Jane me levando lá para frente. Aí ela fala, ó, só que tem um detalhe, o meu companheiro de viagem é surdo. Falei, ô Jane, eu vou ficar do lado do rapaz, como é que vai ser? Aí eu já fui pensando, né? Falei, eu vou ficar caladinho,
Ele não ouve, mas de toda forma... Aí, conclusão, não cria problema, né? Aí, no que eu parei para entrar, né, ela falou assim, não precisa não, pode ficar, não, por favor, não precisa. Eu falei, que legal, ele está dando lugar para a gente, né? Aí falei, joia, sentei e falei, beleza, não precisa se preocupar, né? Aí, conclusão, no que eu estou ali, uma ventania vem no meu rosto, porque naquele tempo começou o ar-condicionado e o pessoal não estava querendo aceitar muito e às vezes abria a janela, mas não podia, né? Aí eu peguei e bati na perna assim da Jane do meu lado, né? Falei, Jane, o que está acontecendo ali? Está aberto. A Jane em silêncio, né? Aí, Jane, acorda, presta atenção. Ó, parece que alguém abriu a janela. Me ajuda aqui, quem é? E a Jane nada. Eu, Jane. Aí a Jane, uma mão pegou a minha mão, tirou da perna e colocou na minha perna. E depois tocou os meus 2 ouvidos. Falei, meu Deus, é o surdo. Não é a Jane. Ele não tinha dado lugar para mim. Ele levantou para eu entrar. Por isso que ela falou, não precisa levantar, não precisa. Aí eu falei, pronto, e agora? Eu queria pedir desculpa para ele, mas não sabia como. Eu nem olhava para o lado dele. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar quietinho aqui. Fechei os olhos. Porque aí eu cego, fechei os olhos, aí ninguém me vê. Ele surdo, não me ouvia. Ficou aquele negócio. Eu sei que nós dois fomos assim, os dois mais silenciosos. Ele por impossibilidade, eu por opção. Enfim, chegou, graças a Deus. Aí a Jane veio. No que ele levantou novamente para eu sair, eu fui tentar agradecer a ele. Rapaz, ele me deu um abraço. Sabe? Porque eu passei na frente dele, né? Ele me deu um abraço e a Jane disse que ele fez aquele sinal no ar, assim, de coraçãozinho para ela, né? Rapaz, eu desci em lágrimas. Porque eu vi o seguinte, que nós dois ali, eu cego, ele surdo, né? Mas não houve uma barreira para a gente demonstrar, assim, compreensão um para a deficiência do outro e demonstrar afeto, né? Aí a gente deu aquele abraço gostoso dele lá, deu um sinalzinho de coração para a Jane e nós viemos embora. Mas foi assim, ele surdo, eu cego, mas tudo terminou muito bem. Até que eu registrei. É a primeira história do livro. Legal. Laci, como é que te acha para te contratar, para você ir fazer? Bom, tem um telefone, né? WhatsApp e tudo mais. É 61 Sim. 99214 5436. Se quiser conhecer um pouquinho mais da Companhia do Riso, vai lá no Instagram, @Cia do Riso Oficial. Cia de companhia, né? Sim. Cia do Riso Oficial. Vai lá, você vai ver as fotos, onde a gente andou, essa coisa toda. E é só entrar em contato que a gente vai E o ter livro? um prazer. Sim, nós lançamos o livro, são... Escuta só, eu não quis trazer porque ia abafar o livro do Walter. O livro é literalmente tão importante que você ia só falar do meu livro. Aí você ia falar assim, olha, aqui tem um livro da companhia, tem do Walter ali. Mas aqui tem da Companhia do Riso, que a gente lançou ano passado, os 30 anos, contando a história de como começou. Legal. E mostrando onde a gente apresentou, nossas aventuras. E esses testemunhos que eu passei aqui. Então, entrar em contato, que alguém estiver interessado no livro também, é só falar que a gente leva na porta. Legal. E você, Walter, como te acha para adquirir o Sorrimos de Graça e Vivemos pela Graça? Não só para isso, você canta também, né? Também. Canto, danço, interpreto. Lembra do programa de calor? Mas vem cá, é o seguinte, ó. Deixa eu ver. Tem nas redes sociais, você procura Walter Júnior. Projeto João 9 é o nosso trabalho voltado para as pessoas cegas, então Projeto João Algarismo 9 no YouTube principalmente, e o WhatsApp é 619-8437-8597. Mas se você for no Google, no Perplexity, no Atlas, em tudo quanto é navegador que tiver aí, joga lá Walter Júnior que vai aparecer. Tá bom? Inclusive Walter Júnior cantor. Também. Legal. Gente, espero que você tenha gostado. Obrigado mesmo, Walter e Laci. Eu que agradeço. Eu estava receoso, falei, cara, como é que eu vou falar sobre o humor? Porque é uma coisa que de fato se fala muito pouco. Se fala muito pouco e tem todas essas dificuldades que a gente falou, mas tem essas inúmeras oportunidades que também nós falamos. Então, obrigado de coração, que Deus abençoe a vida de vocês, obrigado por ter vindo e que nós possamos aprender e sorrir de graça e viver pela graça. Né? Amém. Esse é o livro do Walter, já que o Laci não trouxe o dele.
sorrimos de graça e vivemos pela graça. Foi um privilégio que você ficou conosco até agora. Espero que você tenha gostado, tenha rido, assim como eu ri bastante aqui. E eles estão encabulados, eles me fizeram muito mais rir antes. Então, pessoalmente, você puder manter contato com eles, você vai rir muito mais, porque são bestas. São bestas. Mas é gente séria, gente crente. Então, Deus abençoe. Você já sabe, tem 2 dedinhos. Com esses 2 dedinhos, você clica, curte, compartilha Companhia do Riso, Walter Júnior. Se sobrar um tempinho, você também curte, clica, compartilha aqui na Verso Stream. Será um prazer sempre tê-lo aqui conosco no próximo podcast, se assim Deus permitir. Até lá.